Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. O Avatar dos Reis, parte 162. Capítulo 1645. O estado mais forte de uma folha de outono. Capítulo 1645. O estado mais forte de One Autumn Leaf. Tradutor: Nome Umi. Editor: Nome Umi. Os NPCs do evento eram uma interferência, mas ao mesmo tempo podiam ser usados. Se bem utilizado, este pode ser um jogo extremamente inteligente. No passado, Sun Xian pensava que era todo-poderoso, que não havia nada que ele não pudesse fazer em glória. Mas agora ele podia admitir que esses jogos que envolviam muitos cálculos não eram o seu ponto forte. Então, ele não se preocupou em pensar se essas coisas poderiam ser úteis para ele. Se for interferência, limpe-a. Despedaçar as terras jogou os NPCs próximos no ar. Fora do palco, os jogadores das duas equipes aproveitavam para observar. Sem entrar em conflito com os NPCs dessa forma, seria muito difícil avaliar o quão fortes eles eram. Além disso, como esses NPCs reagiriam se alguém tomasse a iniciativa de atacá-los? Antes disso, os dois exércitos pareciam ter ignorado principalmente a presença de Lord Green e One Autumn Leaf. Enquanto os dois escalavam a parede da montanha, os NPCs não direcionaram especificamente nenhum ataque contra os dois. Mas agora, depois de serem atacados diretamente assim, se os NPCs ainda não tivessem reação, então o design deste evento seria bastante chato. Glory, este jogo clássico, nunca teria esse tipo de design sem sentido, seja no jogo ou em um mapa competitivo. Na verdade, depois de serem atacados por One Autumn Leaf de Sun Xian, as duas equipes de NPCs não os ignoraram mais. Ambos os lados de repente tiveram um alvo de ataque claro. One Autumn Leaf. Tiros de canhão, feitiços mágicos. One Autumn Leaf já havia limpado a área imediatamente ao seu redor, então os primeiros ataques que chegaram foram todos de longo alcance. Além daquelas que causaram danos, havia também algumas maldições com efeitos de controle. A composição de classes desses NPCs era bastante completa, mas Sun Xian previu essa possibilidade. Quando os ataques o alcançaram, a animação final de Shatter in the Lands foi concluída. O Autumn Leaf avançou como uma flecha, deixando muitos ataques para trás. Ao mesmo tempo, ele balançou o braço novamente, lançando uma destruição do tirano em direção aos NPCs caindo do ar como bolinhos. Um raio de luz escura. Os muitos NPCs que caíram na frente de One Autumn Leaf foram varridos pela destruição do tirano. Cada um deles voou para trás em direção à parede da montanha, onde Lord Green de Yeshil ainda assistia alegremente ao show. Sun Xian não esqueceu quem era seu oponente, não esqueceu o objetivo desta batalha. Enquanto eliminava essa perturbação, ele já estava começando a atacar Yeshil. Sun Xian transformou os NPCs em balas de canhão humanas, mas o impacto da destruição do tirano não foi muito forte. Essas balas de canhão humanas não voavam muito rapidamente e podiam ser bloqueadas por qualquer ataque casual. Mesmo usar uma habilidade de agarrar para lançar essas balas de canhão de volta em One Autumn Leaf seria uma coisa muito simples de fazer, mas Yeshil escolheu se esquivar. Lord Green saltou de sua posição original, mais uma vez exibindo as capacidades do ninjato. Lord Green escalou ao longo da face do penhasco, evitando cuidadosamente todos os NPCs que Sun Xian enviou em sua direção. O que esse cara está fazendo? Os jogadores profissionais não conseguiam entender. Sun Xian já estava sofrendo ataques dos NPCs que ele vinha assediando. Esta foi uma oportunidade perfeita para colocar lenha na fogueira e conquistar a vitória. Mas Yeshil ainda ficou de fora, parecendo que seu único plano era assistir ao show. Os jogadores profissionais que assistiam estavam confusos. E então, quando aqueles NPCs enviados voando pela Shatter in the Lands finalmente caíram de volta no chão, outra onda de ataques de longo alcance veio em sua direção, e lutadores de curto alcance avançaram em sua direção também. Vendo os movimentos dos NPCs, os jogadores profissionais entenderam de repente. Esse cara é muito sorrateiro, todos exclamaram. Yeshil poderia ter começado sua ofensiva agora, mas optou por não fazê-lo, apenas porque não queria atrair a agressividade dos NPCs. Neste momento, os NPCs já estavam se movendo contra One Autumn Leaf. Se Lord Green atacasse One Autumn Leaf em um momento como este, seria muito fácil para Sun Xian direcionar seu ataque para um NPC. E então, ele escolheu evitar tudo. Ele não teve conflito com nenhum dos NPCs, nem deu a Sun Xian a chance de criar tal conflito. Esse tipo de sensibilidade ao agro dos NPCs era realmente algo que só poderia ser treinado depois de passar muito tempo no jogo. Os grandes e poderosos jogadores profissionais claramente não eram sensíveis o suficiente a isso, na medida em que nenhum deles reconheceu imediatamente a intenção de Yeshil. A batalha continuou, mas já havia se tornado uma luta entre Sun Xian e os NPCs. Lord Green de Yeshil empoleirou-se ileso na parede enquanto observava a batalha, e então chegou a hora de sua conversa fiada. Certo, certo. Esquerda, esquerda. Acima. Boas reações. Direção das 14 horas. São apenas 2 horas. Haha, enganou você. HM, você não acreditou? Mensagens brilhavam sem parar no canal. Olhando de cima para baixo, Yeshil deu dicas sobre a batalha caótica entre Sun Xian e os NPCs.
Os fãs do Sansara sentiram um aperto no peito. A maioria deles sentiu que esta batalha não acabaria bem para San Xian. No entanto, os jogadores profissionais não tinham uma visão tão simples do problema. Eles rapidamente perceberam que, embora San Xian estivesse em meio a todo esse caos, Wan Altunlif não estava sofrendo ferimentos muito graves e, na verdade, estava ficando cada vez mais corajoso enquanto lutava. Os NPCs não são muito fortes, disseram os jogadores profissionais. Esta foi a razão pela qual a opinião deles era diferente da dos jogadores comuns. Como seus níveis de habilidade eram diferentes, suas visões de mundo eram diferentes. Cercados por tantos NPCs, os jogadores comuns pensariam que isso era uma sentença de morte. Mas para um jogador profissional, esta ainda era uma situação com a qual eles poderiam lidar. Havia outro ponto também. Os NPCs não se esqueceram de sua própria batalha apenas por causa da interferência de San Xian. No momento eles ainda estavam atacando um ao outro, e San Xian foi habilmente capaz de tirar vantagem disso. Essa silhueta em meio à batalha caótica tornou-se cada vez mais clara. Ao redor dele girava todo tipo de energia mágica. Caçadores neutros, caçadores leves, caçadores sombrios, caçadores de fogo, caçadores de gelo. 5 tipos de chazers, 5 cores. Neste momento, Wan Altunlif estava somando-os sem interrupção. Além disso, havia uma aura dourada ao seu redor, tão brilhante que praticamente ofuscava a luz daqueles 5 tipos de caçadores. Espírito de batalha. A habilidade despertar do mago de batalha, um status ativado após combos suficientes. Após a atualização do nível 75, poderia atingir 8 estágios. Foi uma habilidade clássica que foi amada por inúmeros jogadores no jogo. E agora, a luz dourada ofuscante que brilhava em torno de Wan Altunlif era do 8º estágio. Foi extremamente raro ver nesta temporada profissional, especialmente em um 1v1. O espírito de batalha do 8º estágio exigia um combo de 150 golpes. Uma exigência tão grande que praticamente não havia chance de aparecer em uma batalha individual. Um oponente no qual você poderia acertar um combo de 150 golpes era basicamente um boneco de madeira. Nesse ponto, ativar o Battle Spirit seria basicamente inútil. Por causa disso, muitos jogadores profissionais do Battle Mage não acrescentariam muitos pontos a essa habilidade. As habilidades de despertar eram extremamente fortes e custavam uma quantidade significativa de pontos de habilidade. Mas quem foi Wan Altunlif? Este era o personagem chamado Deus da Batalha, o personagem número 1 em glória. Seu espírito de batalha definitivamente foi nivelado ao máximo. Antes, Yeshil havia usado esse personagem. Depois que San Xian o recebeu com seu tipo de personalidade, ele acreditou que poderia fazer qualquer coisa que Yeshil pudesse. Então não ajustou os pontos no espírito de batalha. A atualização do nível 75 veio, adicionando outra classificação à habilidade, passando de um máximo de 7 estágios para 8. O San Xian que chegou ao Sansara já começava a se reavaliar. Ainda assim, ele não apagou os pontos da habilidade espírito de batalha. Esse tipo de habilidade, contando com a técnica para aumentar o poder de batalha, ele sentiu que combinava muito bem com seu estilo. Foi muito difícil alcançar uma classificação tão alta em uma batalha solo, mas ainda havia uma chance em uma rodada de equipe. Ainda seria difícil, mas Yeshil tinha feito isso antigamente. Mesmo que muitas pessoas acreditassem que o Battle Spirit não era prático no cenário profissional, nos corações dos jogadores do Battle Mage, esta ainda era uma glória que pertencia a eles. Para acender o fogo brilhante do espírito de batalha de classificação mais alta no palco, isso era algo com que todo jogador de mago de batalha sonhava, mesmo que a maioria só colocasse alguns pontos na habilidade no final. E San Xian, ele ousou transformar esse sonho em realidade, ele queria iluminar com a luz dourada flamejante do espírito de batalha. E hoje ele conseguiu. Mesmo que tenha sido conveniente com a configuração deste mapa, se ele não tivesse esse tipo de objetivo desde o início, talvez o Wan Altunlif de hoje tivesse apenas um espírito de batalha de 2º ou 3º nível. Ele não ficaria em chamas com uma aura de batalha tão gloriosa. Desta vez, Yeshil brincou por muito tempo, hein? Exclamaram os vários jogadores profissionais. A habilidade de batalha dos NPCs não era nada incrível, eles não controlavam completamente San Xian. Wan Altunlif pagou um pouco caro em saúde, mas conseguiu ascender o estado mais forte do Battle Mage. Se isso continuasse, esses NPCs não seriam nenhum obstáculo, e Yeshil teria que enfrentar uma Wan Altunlif que atingiu um nível incrível de poder. Isso era algo que até ele, como criador de Wan Altunlif, nunca havia testemunhado antes. Capítulo 1646. Qual é a sua intenção? Capítulo 1646. Qual é a sua intenção? Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. Golpe celestial palma flor caindo. Um pequeno combo criado a partir de habilidades de baixo nível. O poderoso Blow Away de Falling Flower Palm enviou um NPC para o ar, caindo em direção a Lord Green, que ainda estava pendurado na parede. A ofensiva contra Yeshil foi retomada. Como dizia o ditado, Yeshil tentou montar um tigre e agora achou difícil sair. Pelo menos foi isso que muitos jogadores profissionais pensaram. Ele não agiu primeiro porque estava preocupado em atrair a agressividade dos NPCs. Ele esperava que a habilidade de batalha dos NPCs pudesse desgastar San Xian. Mas ninguém pensou que esses NPCs fossem tão fracos. Desde o início, eles não causaram muito dano ao Wan Altunlif. Em vez disso, eles serviram para fortalecer o Wan Altunlif.
5 tipos de caçadores, espírito de batalha dourado. O Altonleaf estava em seu pico agora, o pico mais alto que ele já alcançou nesses mais de 10 anos. E agora, aquele que ele estava atacando era quem o trouxe a este mundo, Ixil. O que Ixil deveria fazer? Ele não havia atacado no início e se atacasse agora, ainda atrairia o agro dos NPCs. Se sob a interferência dos NPCs, ele foi atacado por Altonleaf em sua melhor forma, ele realmente deveria ter agido mais cedo. Agora que as coisas estavam nesse ponto, talvez sua melhor opção fosse continuar evitando a batalha. Isso era o que todos estavam pensando. Mas desta vez, Ixil não controlou Lord Green para continuar se esquivando. Mesmo que o efeito Blow Away de Falling Flower Palm fosse forte o suficiente para enviar um personagem voando tão alto, o personagem só voaria cada vez mais devagar. Quando chegou, não representava nenhuma ameaça. Lord Green estendeu a mão e agarrou facilmente o NPC. Com um flim, ele jogou de volta para o Altonleaf abaixo. Todo mundo foi pego de surpresa. Eles pensaram que esta era realmente a pior decisão. Ixil certamente teria calculado isso, certo? O que esse cara estava planejando agora? Os jogadores profissionais na plateia começaram a refletir sobre isso, mas no palco, Sun Xian não pensou 2 vezes. Ele já havia decidido parar de tentar travar batalhas mentais contra Ixil. Ele estava concentrando toda a sua energia na execução de sua ofensiva. Não importa como Ixil respondesse, havia apenas um plano em seu coração: derrubá-lo, livrar-se dos obstáculos, derrubá-lo, desviar. O Altonleaf se esquivou do NPC que Lord Green jogou nele. A aniquilação do mal apareceu, varrendo outro NPC e jogando esta bala de canhão humana em Lord Green mais uma vez. E quando Lord Green agarrou o NPC, ele imediatamente atraiu a atenção de todos os NPCs, e alguns ataques de longo alcance já estavam começando a apontar para ele. Boom! Uma rodada de tiros de canhão veio em sua direção primeiro, mas Ixil, que previu isso, já estava controlando Lord Green para se esquivar. Quando o NPC que o Altonleaf havia jogado veio em sua direção, Lord Green se esquivou novamente. Sun Xian já estava começando a atacar Ixil, mas não tinha pressa em correr até ele. Ele continuava a gastar muito esforço lidando com os NPCs que vinham até ele, e sempre que tivesse a chance, ele continuaria jogando esses NPCs em Lord Green. Não importa quão boa fosse a técnica de Ixil, esse tipo de luta ao lado de uma parede de montanha era ainda mais difícil do que a liberdade de movimento oferecida por estar no chão. Enfrentando a combinação de ataques lançados contra ele por Sun Xian e os NPCs, ele logo se viu ocupado demais para lidar com todos eles. Por que se preocupar? Os jogadores profissionais mais uma vez expressaram sua confusão. Se ele ainda iria se esquivar dos ataques, então por que agarrou e arremessou mais cedo, convidando tantos ataques contra si mesmo? Não era como se ele não pudesse ter se esquivado disso, e se tivesse se esquivado, só teria que lidar com Sun Xian agora. Se ele apenas tivesse que lidar com as balas de canhão humanas que o Altonleaf estava jogando nele, Ixil poderia facilmente continuar controlando Lord Green para se esquivar até o fim. Eu não entendo. Praticamente todo mundo estava balançando a cabeça. Eles não conseguiam descobrir o que Ixil estava planejando. Quanto à transmissão televisiva, os comentaristas ficaram ainda mais calados. Se nem mesmo os jogadores profissionais conseguiam ver a intenção, como Pan Lin e Li Bibo poderiam ousar discutir o assunto? Eles poderiam muito bem fingir que esta questão não existia. Apenas Zhang Xinji do Tintirani, o Zhang Xinji que nunca negligenciou nenhum detalhe, pareceu ter uma ideia. O que é? An Venkin perguntou. Ele entendia seus companheiros de equipe e ao vê-lo assim, sabia que Zhang Xinji havia pensado em algo. Quando ele perguntou isso, os jogadores ao redor que tinham ouvido tudo olharam. Todos queriam uma resposta para esta pergunta. As tropas de emboscada no topo dos penhascos provavelmente agirão em breve. Zhang Xinji. Oh! Todos olharam para a tela. Do ponto de vista aéreo, eles podiam ver os NPCs no topo dos penhascos. Depois que os 2 exércitos de NPCs apareceram, eles também começaram a se mover, mas parecia nada além de preparação. Mesmo agora, não havia sinal de que esses NPCs estivessem prestes a atacar. Como Zhang Xinji poderia saber? Não está claro qual é a condição para ativar sua emboscada, mas imagino que seja uma das 2 opções. Uma que seja baseada no tempo, e quando um certo tempo for atingido, eles serão ativados. 2 que depende do dano recebido pelos NPCs, e uma vez que eles sofrem dano suficiente, eles vêm e varrem o campo para sempre, analisou Zhang Xinji. Todos tinham visto a introdução do mapa anteriormente. As tropas ocultas não estavam em pé de igualdade com os 2 grupos de NPCs abaixo. Eles poderiam ser considerados os vencedores finais desta batalha. Eles estavam esperando que os 2 exércitos se desgastassem, e então, sem nenhum risco para si mesmos, poderiam descer e destruir ambos os lados. Ixil está esperando por isso? Alguém perguntou. Parece que sim. Durante o vídeo de introdução, anotei a hora em que a emboscada começou e o número de NPCs restantes em ambos os lados. Ambas as condições serão cumpridas em breve, disse Zhang Xinji. Mas e daí se ele esperar até que essas tropas de emboscada sejam ativadas? Como isso mudará a situação? Alguém se perguntou. Zhang Xinji não respondeu. Ele simplesmente continuou a pensar profundamente.
Claramente, esta era uma pergunta para a qual ele ainda não havia encontrado a resposta. A julgar pelo momento em que Yixiu começou a atacar os NPCs, isso deveria ter algo a ver com as tropas ocultas, mas Zhang Xinji também não conseguiu determinar como elas poderiam ser úteis para Yixiu. Eles estavam apenas emboscando tropas, não eram seus reforços. Eles atacariam todos os seus inimigos e não fariam o possível para evitar atacar Lord Green ou Wan Altunleaf. Era mais provável que as tropas emboscadas também os tratassem como alvos a serem destruídos. O que Yixiu estava pensando? Neste momento, no topo do cânion, uma pequena pedra foi repentinamente empurrada descuidadamente por um NPC. A pedra caiu sem que ninguém percebesse e mesmo quando atingiu o chão não atraiu atenção. No entanto, parecia que isso era um sinal, pois os NPCs escondidos em ambos os lados do cânion de repente começaram a se mover. Eles não fizeram nenhuma saudação. Assim que apareceram, uma onda de pedras foi derrubada. Bum 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 bum. O som de pedras caindo ecoou pelo cânion, e vários NPCs foram atingidos e transformados diretamente em polpa. Os NPCs também começaram a usar todos os tipos de habilidades de glória de longo alcance para atacar. Com esta emboscada, o cânion caiu instantaneamente no caos completo e absoluto. Mas os dois exércitos terrestres não pareciam estar em pânico. Aqueles que conseguiram contra-atacaram imediatamente os NPCs acima, os NPCs de curto alcance ainda estavam lutando entre si abaixo, e também não se esqueceram de Lord Green e Wan Altunleaf. Ainda havia NPCs envolvidos em Wan Altunleaf, mas a maior parte da atenção de San Xian estava em Lord Green. A ativação das tropas de emboscada, ele também viu essa cena. Os NPCs no terreno não conseguiriam durar muito tempo e depois disso não estava claro se as tropas de emboscada continuariam ou não a atacá-los. Por enquanto, parecia que seus ataques eram direcionados aos personagens dos dois jogadores, bem como aos outros NPCs. San Xian não se importou com nada disso, nem pensou em como poderia usar essa situação a seu favor. Ele estava totalmente focado em Lord Green. Quando esta emboscada caiu, Yixiu não teve como manter Lord Green empoleirado no penhasco, e Lord Green finalmente pousou no chão. Cobrar. Uma folha de outono carregada. Lord Green atacou. Em meio ao caos, enquanto os ataques choviam sobre eles de todos os lados, os dois ainda estavam focados em seu verdadeiro oponente. Rápidos e ferozes, eles correram um em direção ao outro. Destruição do tirano. San Xian tinha o Altunleaf para desencadear a destruição do tirano. Uma varredura de 180 graus, afastando 3 NPCs de uma vez. Mas Yixiu não foi tão fácil de lidar. Lord Green desembainhou sua espada, montanha em colapso. Na verdade, ele usou essa habilidade para pular sobre a destruição do tirano e caiu em direção ao Wan Altunleaf. Retiro. Wan Altunleaf retraiu a habilidade e recuou. 5 tipos de Chazers, estágio 8 do Battle Spirit. O poder e a velocidade de Wan Altunleaf estavam no auge e seus movimentos eram ágeis como nunca antes. Enfrentando esse tipo de Wan Altunleaf, cercado por NPCs hostis. Nessas condições, Yixiu ainda queria lutar diretamente com ele? O que ele estava pensando? Os jogadores profissionais estavam todos incrivelmente ansiosos. Eles acreditavam que Yixiu tinha cálculos, eles acreditavam que ele não iria apenas travar uma batalha despreparada como esta. Deve haver algo aqui que todos eles ignoraram. Corte para cima. A montanha em colapso errou, então Lord Green rapidamente girou sua espada em um corte para cima. Mas triturador dracônico. A aniquilação do mal desceu com todo o poder do Monte Tai. O acúmulo de tantos bufos deu-lhe uma velocidade incomparável. Em condições normais, um mago de batalha não teria como exibir um esmagador dracônico que fosse ainda mais rápido que um corte ascendente. Draconic Crusher tinha prioridade muito alta. Não importa um corte ascendente, mesmo que houvesse 5 mestres da lâmina fazendo corte ascendente juntos, eles ainda seriam derrubados por este triturador dracônico. Bum! A aniquilação do mal atingiu o chão. Este ataque cortou Lord Green da cabeça aos pés. Mas Lord Green não caiu. A aniquilação do mal simplesmente passou através de seu corpo. Passos das sombras. Finalmente, a primeira habilidade que Yixiu escolheu adicionar à sua arma para a partida final foi revelada. A habilidade Blade Master Shadow Steps. Mas o Draconic Crusher de Wan Altunleaf veio tão rapidamente que não havia como Yixiu ter ativado essa habilidade então. Shadow Steps talvez tenha sido usado antes mesmo da montanha em colapso. Yixiu simplesmente usou a habilidade tão rapidamente que quando a habilidade foi usada, as sombras nem tiveram a chance de se espalhar antes que ele já tivesse completado os controles de Collapsing Mountain. Com esta montanha em colapso, aquele que saltou para frente ainda era uma pessoa, mas no momento em que ele desceu, os passos das sombras haviam entrado em vigor, e o único Lord Green que terminou a montanha em colapso era uma sombra, um dos 4 Lord Greens. No momento em que a aniquilação do mal perfurou a cabeça de Lord Green, San Xian já percebeu que algo estava errado. Ele imediatamente quis cancelar esta habilidade e ajustar, mas no momento em que ele fez os controles para cancelar a habilidade, o esmagador dracônico já havia atingido o chão. Corte ao luar cheio. 2 faixas de luz de lâmina brilharam, deixando 2 faixas de sangue no corpo de Wan Altunleaf, levantando-o no ar. Você tem experiência suficiente para controlar um Wan Altunleaf neste estado? Yixiu perguntou no chat. Capítulo 1647. Um produto sofisticado que não pode ser apreciado. Capítulo 1647. Um produto sofisticado que não pode ser apreciado.
Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. A mensagem ficou pendurada no chat, simples assim. Se esta fosse a chave para a vitória, então este tipo de declaração só deveria ter sido dita depois de a vitória ser certa. Revelar isso ao adversário no meio do caminho foi um pouco amador, mas Yeshil disse isso no chat, e todos viram, é claro, incluindo seu oponente Sun Xian, porque havia uma palavra-chave nesta frase, experiência. Uma palavra que seria frequentemente mencionada ao analisar a força de um jogador, um termo que não trazia nenhum sentimento de novidade. Um termo que seria analisado repetidas vezes, que sempre teve um impacto crucial na vitória. Mais uma vez, neste jogo de pico e decisivo do campeonato, o assunto surgiu. Experiência, experiência, experiência. Os jovens provavelmente não gostaram deste termo, porque sempre foram criticados pelas suas deficiências nesta área, e isto era muito difícil de obter. Não era como talento ou dons naturais com os quais alguém poderia nascer. Acumular. Além de acumular, não havia outro jeito. Sun Xian estreou na 7ª temporada e depois de hoje ele teria completado 4 temporadas completas. E a partir da 7ª temporada, ele sempre foi o núcleo de sua equipe. É verdade que ele passou a 9ª temporada na Challenger League, mas depois desses 4 anos, embora Sun Xian ainda fosse jovem, ele estava longe de ser um novato. Não há experiência suficiente? Até agora, isso era algo do passado. Não se pode mais dizer que o Sun Xian de hoje não tem experiência. Não lhe faltou isso, mas se compararmos a quantidade total de experiência, Sun Xian ainda era muito inferior a Yoshio, que estreou há 10 anos. Embora a experiência fosse importante e às vezes se tornasse o ponto-chave na determinação da vitória, não era o único fator. A experiência de Sun Xian não se comparava à de Yeshil ou de outros jogadores mais velhos, mas sua experiência ainda era suficiente para lidar com partidas profissionais. Ele não cometeria erros por sua inexperiência. No entanto, agora, o que Yeshil apontou sobre ele foi experiência, e foi um tipo muito particular de experiência. Você tem experiência suficiente para controlar um One Autumn Leaf neste estado? A mensagem simplesmente ficou ali, pois Sun Xian não teve chance de responder. Assim que Yeshil enviou essa mensagem, ele imediatamente controlou Lord Green para atacar. O Autumn Leaf de Sun Xian foi forçado a ficar na defensiva, recuando apressadamente. Os ataques dos NPCs lhe causaram ainda mais confusão. Na verdade, vários deles visavam Lord Green, mas sob a direção proposital de Yeshil, eles também visavam Sun Xian no final. Yeshil foi um pouco melhor em lidar com esse tipo de situação caótica do que Sun Xian, o que não foi muito surpreendente. Desde o início, muitos jogadores profissionais acreditaram que a melhor escolha de rap era enviar Yeshil primeiro, exatamente por esse motivo. Eles acreditavam que a experiência de Yeshil era a melhor arma para lidar com esse tipo de caos. Quando eles viram Sun Xian controlar o One Autumn Leaf e atingir esse estado máximo, suas opiniões mudaram. Diante de um One Autumn Leaf tão poderoso, a interferência dos NPCs era fraca. Ninguém duvidava que Sun Xian tivesse a capacidade de varrer todos esses NPCs como poeira. Então, quando Yeshil controlou Lord Green para atacar de qualquer maneira, todos sentiram que era uma atitude imprudente. Porque Yeshil não podia fazer mais do que lidar com esse caos, enquanto Sun Xian, aos olhos deles, poderia desconsiderar completamente o caos. Mas no final, uma vez que Yeshil entrou na briga, este One Autumn Leaf em sua melhor forma de repente parecia que ele não conseguia se orientar. Depois daquele Draconic Crusher e de ser cortado 2 vezes por Lord Green, o ritmo de Sun Xian foi prejudicado para sempre. E Yeshil se atreveu a escrever o problema de Sun Xian e enviá-lo em uma mensagem. Precisamente porque mesmo que Sun Xian estivesse ciente do problema que enfrentava, ele não tinha como resolvê-lo. 5 tipos de Chazers, além do estágio 8 do Battle Spirit. Na verdade, este foi um Battle Magé de pico que até agora nunca havia aparecido no cenário profissional. Não na competição por equipes e certamente não em uma batalha individual. As outras equipes não sabiam se Sun Xian já havia passado por treinamento específico para controlar um mago de batalha neste estado. Mas pelo raciocínio típico, era improvável que ele praticasse muito, porque era simplesmente muito difícil alcançar este estado. Mesmo que um jogador estivesse almejando isso propositalmente, ele deveria estar ciente de que querer não era suficiente para consegui-lo. Gastar toda essa energia para treinar esse estado tão difícil de obter, esse definitivamente não era um plano de treinamento que um jogador profissional deveria seguir. Nem o treinamento de uma equipe permitiria que os jogadores perdessem seu precioso tempo treinando nesta situação totalmente irreal. Além disso, mesmo que Sun Xian tivesse realmente treinado com esse estado, esta ainda era a primeira vez que ele conseguiu trazê-lo ao palco. E desta vez, o adversário que ele enfrentava era Yeshil. O Yeshil que mergulhou no Battle Magé por nada menos que 10 anos. O Yeshil que controlou o One Autumn Leaf por nada menos que 10 anos. Mesmo que ele não usasse Battle Magé depois disso, mesmo que ele não controlasse mais o One Autumn Leaf, apenas com base nesses nada menos que 10 anos de experiência, Yeshil não seria pior do que Sun Xian em compreender ou controlar Battle Magé One Autumn Leaf nesta condição. E não pior que logicamente levou a melhor que estocada, golpe de joelho, espada do terremoto, palma da flor, queda.
4 habilidades consecutivas, o Myriad Manifestations Umbrella mudou entre 4 formas, mais uma vez atacando as aberturas que o One Autumn Leaf expôs. A última foi a palma da flor caída do mago de batalha, soprando uma folha de outono para longe. Além disso, você tem uma lesão que todos parecem ter esquecido. Yeshil ainda estava falando no canal. Você é um jogador cuja classe mudou para Battle Magé. Muitas pessoas provavelmente já se esqueceram disso, não? Yeshil disse. Mudança de classe. Correto, Sanxian já havia mudado de classe antes. Nos primeiros dias, Sanxian, que estreou com Conquering Clouds para ganhar o prêmio de melhor novato, não jogou com o mago de batalha. Berserker. Essa foi a classe que Sanxian usou quando estreou, a classe que o ajudou a ultrapassar a barreira dos novatos e ganhar o prêmio de melhor novato. Mas no final, para perseguir o personagem máximo de nível Deus, Sanxian desistiu resolutamente de sua classe original e treinou seu mago de batalha. Mesmo que ele tenha demonstrado imediatamente uma base excelente, tanto que as pessoas mal pensavam no problema de sua mudança de classe, agora depois de 2 anos e meio, Yeshil trouxe à tona esse velho assunto, e até o chamou de lesão. Aos olhos de todos, a mudança de classe de Sanxian foi um sucesso. Todos praticamente esqueceram que ele tinha experiência em mudança de classe, esqueceram que ele estreou como Berserker. Esta poderia ser considerada a maior prova de uma mudança de classe bem-sucedida. Mas agora, aos olhos de Yeshil, isso foi uma lesão? Todos olharam com os olhos arregalados, incluindo a maioria dos jogadores de nível Deus da Aliança. Se as palavras de Yeshil não fossem deliberadamente mistificadoras, então tudo o que eles poderiam dizer era que Yeshil estava simplesmente muito acima deles em termos de experiência em mago de batalha, muito acima do que eles poderiam perceber. A forma de pico One Autumn Leaf, aos olhos de Yeshil, era simplesmente uma One Autumn Leaf que Sanxian não conseguia controlar, uma One Autumn Leaf com ferimentos profundos? Este era um produto sofisticado que eles não conseguiam apreciar. Esse golpe é demais, discutiram os jogadores profissionais. Yeshil realmente não precisava dizer esse tipo de palavras, mas colocá-las no chat agora, foi simplesmente um ataque psicológico. Capítulo 1648. Diferença intransponível. Capítulo 1648. Diferença intransponível. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. A forma máxima alcançada em uma chance única na vida, apenas para ser vista como uma lesão, algo que Sanxian não conseguiu lidar. Qualquer um se sentiria extremamente envergonhado, muito menos alguém tão orgulhoso quanto Sanxian. Em meio a inúmeras coisas com que se preocupar, Yeshil ainda reservou um tempo para enviar esta mensagem. Foi claramente mais do que pura zombaria, foi um ataque psicológico extremamente profundo. Em resposta a esse tipo de palavras, como reagiria Sanxian? Enlouquecer? Cair em depressão? Os jogadores profissionais estavam dando palpites. Eles sentiram que nenhuma resposta seria surpreendente, que todos eram razoáveis. Mas no final, a resposta de Sanxian ainda conseguiu ficar fora de todas as suas expectativas. Uma folha de outono, o dragão quebra as fileiras. Mas ele não estava avançando para atacar, ele estava fugindo. Aquele confiante e orgulhoso Sanxian, depois de trazer One Autumn Leaf a este estado de pico e depois sofrer esse tipo de constrangimento, não caiu no caos por causa disso, nem tentou desesperadamente provar seu valor. Sua escolha final foi controlar One Autumn Leaf para fugir. Esta resposta final pegou todos desprevenidos. Depois de atingir esse nível, depois que as palavras chegaram a esse ponto, aquele orgulhoso e presunçoso Sanxian realmente escolheu fugir? Não importa, qualquer jogador profissional em seu lugar nessas condições iria querer lutar até a morte. Mesmo que perdessem no final, recusariam ser subestimados assim. Mas Sanxian optou por fugir. Isso significava que ele concordou com o julgamento de Yeshil, que ele admitiu que não poderia controlar este pico de One Autumn Leaf. Ele abandonou seu orgulho, abandonou seu respeito próprio. Tudo foi pelo bem da vitória. Porque neste momento fugir foi a escolha mais sábia. Ele poderia escapar da situação caótica, esperar que alguns dos bufos de One Autumn Leaf acabassem, permitir que One Autumn Leaf permanecesse em um estado que Sanxian pudesse controlar confortavelmente. E então volte novamente para lutar. Aplausos surgiram dos jogadores profissionais. O som não era alto, mas tinha um valor real. Sanxian não era um jogador muito querido e no círculo não era muito popular. Na estreia na 7ª temporada, ele também não tinha muita antiguidade. Ele ganhou o prêmio de melhor estreante, recebeu todos os tipos de elogios, mas esta foi a primeira vez que recebeu um respeito tão genuíno e pesado do círculo profissional, porque ele fez o que muitas pessoas poderiam ter sido incapazes de fazer. Orgulho, respeito próprio. Todo jogador profissional tinha essas coisas, mas nem todo jogador conseguia colocá-las nesse tipo de situação difícil. Todos tinham uma certa compreensão de Sanxian, então sabiam como era difícil para esse jovem fazer isso. Mas enquanto eles observavam, ele largou essas coisas. Se isso seria suficiente ou não para vencer, o simples fato de ele ter feito isso foi suficiente para que as pessoas se sentissem comovidas. Usar Dragon Breaks de Ranks dessa forma foi ainda mais difícil do que usá-lo para atacar a linha inimiga. Yeshil ficou igualmente surpreso. A mudança de Sanxian nesta temporada foi óbvia, mas mesmo Yeshil não pensou que seria capaz de jogar fora seu orgulho e respeito próprio a esse ponto. Mesmo sendo adversários, Yeshil não pôde deixar de querer aplaudir Sanxian e levantar uma taça para ele. Mas isso foi tudo. Quando chegou a vitória, Yeshil não recuou um único passo. Corte brilhante.
Lord Green já estava perseguindo a silhueta de One Autumn Leaf, e Eshiu não tinha planos de deixar Sun Xian respirar tão facilmente. Os dois personagens de repente saíram correndo da luta caótica. Os NPCs atacaram os dois, mas não foi um foco obstinado. A luta entre eles nunca parou. Agora que os dois escaparam, eles só lançaram alguns ataques quando era conveniente. Eles não fizeram nenhuma mudança organizacional geral para atacá-los especificamente. Mas os NPCs que estavam escondidos nos penhascos para emboscá-los, esses NPCs imediatamente perseguiram os dois para atacar. Neste momento, eles eram os que estavam em vantagem nesta batalha. Ninguém teve a capacidade de parar seus ataques. Eshiu e Sun Xian só conseguiram evitar os ataques que choveram sobre eles enquanto continuavam a controlar seus personagens. Finalmente Lord Green conseguiu alcançar o One Autumn Leaf, mas Sun Xian já havia atrasado isso ao máximo. Quando Lord Green finalmente o alcançou, ele não iniciou apressadamente uma luta desesperada. A forma de pico One Autumn Leaf demonstrou uma postura completamente defensiva. Muito calmo, muito racional. Não parece nada com Sun Xian. Certo, se ainda não soubéssemos, eu realmente não poderia ter adivinhado que era Sun Xian. Todos os jogadores profissionais discutiram entre si. Sun Xian foi o maior ponto de discussão deste campo de batalha no momento. A mudança dele, a atitude dele em campo agora, todos os jogadores acharam tudo completamente novo. Nesta temporada, Sun Xian estava constantemente se ajustando, e todos não podiam deixar de se perguntar, quando conhecessem no futuro, como deveriam lidar com ele. Esse tipo de Sun Xian, que poderia deixar tudo de lado e focar apenas na vitória, só se tornaria mais difícil de lidar. Eshiu também é muito estável. Neste momento outra pessoa falou. Os movimentos inesperados de Sun Xian fizeram dele o centro das atenções dos jogadores profissionais, e até certo ponto, eles ignoraram o foco constante de Eshiu. Sun Xian fez mudanças e ajustes, mas só conseguiu trazer a situação de volta ao ponto de partida original. Eshiu não sofreu ondas turbulentas por causa disso. O ponto de partida foi o ponto de partida. Seja enfrentando Sun Xian que não conseguia controlar seu caráter de forma máxima, ou Sun Xian que poderia diminuir sua arrogância e desistir da forma máxima para retornar a situação ao ponto de partida. Eshiu não implementou nada além de uma busca obstinada pela vitória. Nada o faria mudar neste ponto, vacilar neste ponto. Mesmo que ele tenha ficado comovido com as ações de Sun Xian, ele agora ficaria mais determinado e trabalharia ainda mais para vencer esta partida. A batalha continuou, suas barras de saúde diminuíram. Mas durante o tempo em que Sun Xian não conseguiu controlar seu personagem adequadamente, One Autumn Leaf perdeu um pouco de saúde quando ficou preso no cerco e sofreu ataques de Eshiu. Neste momento, Sun Xian havia se reajustado, reunindo-se para lutar novamente, mas essa pequena disparidade ainda não havia se igualado, porque Eshiu não lhe deu a menor chance de fazê-lo. Mantendo essa diferença, a saúde dos dois personagens continuou caindo. Não houve grandes gotas, apenas pingaram pouco a pouco. Ficou claro o quão cuidadosa e meticulosamente ambos os lados estavam jogando. Todo o público estava nervoso observando Sun Xian. Quando Eshiu enviou suas mensagens no chat, eles pensaram que Sun Xian perderia com certeza. Nenhum deles pensou que a batalha voltaria a esse tipo de situação. Eles podem não entender completamente o significado de Sun Xian usar aquele Dragon Breaks de Ranks para fugir, mas agora, eles podiam ver a determinação de Sun Xian em vencer, alcançar. Os fãs do Sansara olharam desesperadamente para aquela diferença de saúde. Eles aplaudiram e gritaram e torceram para que isso passasse. Mas esta diferença permaneceu teimosa e intransponível. A saúde de One Autumn Leaf e Lord Green caiu e caiu, mas quando a saúde de um lado finalmente chegou a zero, a diferença ainda estava lá. Na primeira partida da arena do grupo, Eshiu obteve a vitória. Ele finalmente estabeleceu sua lenda de vencer todos os 1v1 em toda a temporada, incluindo os playoffs. Capítulo 1649. Intenção de matar de costas para a parede. Capítulo 1649. Intenção de matar de costas para a parede. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. O vencedor foi Eshiu. Os torcedores do Sansara no estádio não poderiam estar muito felizes com isso, não importa o que acontecesse. Mas eles não podiam culpar Sun Xian. Os espectadores comuns realmente não tinham como detectar muitas das sutilezas desta partida. Sun Xian não conseguiu controlar o pico da forma One Autumn Leaf. Sun Xian sofreu a lesão de sua mudança de classe. Todas essas foram palavras que Eshiu disse diretamente no chat, mas para jogadores comuns, mesmo pesquisando com essa orientação, eles não conseguiam ver como Sun Xian não conseguia controlar seu personagem, como ele sofreu essa lesão. Eles só podiam ver pela queda de sua saúde como Sun Xian estava em desvantagem naquele momento. Mas logo, One Autumn Leaf de Sun Xian usou um Dragon Breaks de Ranks para se libertar. Quando ele lutou contra Lord Green, ele estabilizou sua posição. Na batalha subsequente, nenhum dos lados poderia ter uma grande vantagem, e essa diferença na saúde de antes foi mantida até o final da batalha. 13%. Essa era a diferença e a quantidade de saúde que Lord Green ainda tinha. Eshiu venceu, mas a folha de respostas de Sun Xian não era nada feia. Na verdade, aos olhos dos jogadores profissionais que entendiam as coisas um pouco melhor, Sun Xian obteve uma pontuação muito alta. Sun Xian, saindo do palco, recebeu aplausos.
Os fãs do Sansara encorajaram Sun Xian a não desanimar. Eles não tinham ideia agora que Sun Xian havia crescido além de sua imaginação. Com Sun Xian saindo do palco, era a hora do segundo jogador do Sansara se apresentar. Por causa do formato único da terceira partida, ninguém sabia quem seria o segundo jogador enviado pelo Sansara. Talvez até o próprio Sansara estivesse esperando até que Sun Xian perdesse e pudessem ver a situação atual para determinar quem seria seu segundo jogador. Naquele momento, o capitão do Sansara, Zou Zekai, levantou-se para dar as boas-vindas ao retorno de Sun Xian. Ninguém prestou muita atenção. Zou Zekai cumprimentou Sun Xian, os dois cumprimentaram como em um revezamento, e ainda assim ninguém prestou muita atenção. E então, os dois roçaram os ombros ao passarem um pelo outro. Sun Xian voltou para sua equipe e sentou-se, enquanto Zou Zekai continuava caminhando. O estádio inteiro enlouqueceu. Time Sansara, seu segundo jogador era na verdade Zou Zekai, seu capitão Zou Zekai? Isso foi ainda mais chocante do que Zou Zekai ter jogado primeiro na arena do grupo anterior. Nessa rodada, Sansara pelo menos deixou Sun Xian como quinto jogador. O primeiro jogador deles era muito forte, mas ainda tinha uma âncora confiável. Mesmo que o resultado final não tenha sido o que eles esperavam, pelo menos havia esse tipo de lógica no acordo. Mas esta partida? Sun Xian já havia sido o primeiro, então definir Zou Zekai como quarto jogador foi a escolha mais lógica. Colocá-lo em quinto daria mais estabilidade, colocá-lo em terceiro seria mais agressivo. Mas agora, eles o colocaram em segundo lugar. O que foi isso? A ordem dos jogadores foi decidida na hora. Se o desempenho de Sun Xian como primeiro jogador tivesse sido especialmente forte, 1v2 ou mesmo 1v3, então enviar Zou Zekai em segundo lugar para buscar o máximo de pontos possível ainda era bastante lógico. Mas agora, o primeiro jogador, Sun Xian, caiu sem nenhuma vitória, mas Sansara não salvou Zou Zekai como âncora. Em vez disso, eles o enviaram diretamente como segundo jogador. Na verdade, muitas pessoas não conseguiam entender essa postura. Eles estão enviando Zou Zekai em segundo lugar? Isso? Na transmissão, o comentarista Pan Lin vacilou em suas palavras. Não consigo entender nada. Li Bibo, que sempre gostou de salvar a aparência, não tentou mais ser vago. Ele admitiu isso diretamente. O que Sansara estava pensando? No final, aqueles que conseguiam entender a lógica deles ainda eram os outros jogadores profissionais. Depois de superar o choque inicial e pensar sobre o assunto, eles puderam entender o pensamento por trás do arranjo do Sansara. Sun Xian primeiro, Zou Zekai em segundo. Isso era um todo. Essas duas coisas não podiam ser consideradas separadamente. Nesta arena de grupo onde a ordem de batalha poderia ser alterada na hora, Sansara não aproveitou ao máximo esse ponto. Desde o início, eles elaboraram uma ordem, e o núcleo dessa escalação era Sun Xian primeiro, Zou Zekai em segundo. Então, logo no início da partida, Sun Xian não se importou se Rap já havia se reportado ao juiz, ele simplesmente caminhou diretamente até o estande do competidor. Não porque ele fosse descuidado e excessivamente confiante, nem porque Sansara estava tentando pregar alguma peça. Este foi o plano que Sansara decidiu para esta partida final desde o início, uma ordem de escalação que foi rigorosa ao extremo. Sun Xian primeiro, isso era necessário. Zou Zekai em segundo lugar, isso também era necessário. Esta foi uma espécie de intenção de matar de costas para a parede. Mesmo que Sansara não estivesse enfrentando esse tipo de situação desesperadora agora, eles ainda trouxeram esse tipo de determinação. Então, Sun Xian não se importou se Rap havia denunciado ao juiz. Não importa quem fosse o primeiro jogador, ele estaria lutando contra eles. Nem Zou Zekai se importou se Sun Xian havia jogado bem a partida de abertura. Ele continuou resolutamente como segundo jogador do Sansara. Lutando de costas para a parede, isso significava que eles só poderiam avançar, não poderiam recuar. Embora a perda de Sun Xian significasse que o arranjo do Sansara enfrentava uma dificuldade muito grande, foi exatamente por esse motivo que Zou Zekai não pôde recuar. Se ele recuasse agora, se eles fizessem mais ajustes, talvez pudessem criar uma escalação aparentemente mais estável, mas para Sansara, aquela determinação de volta à parede e intenção de matar desapareceriam. Portanto, Zou Zekai não recuou. Este jogador, que ficou em silêncio ao extremo fora do palco, tinha absoluta confiança e coragem quando se tratava de batalha. Ele teve a determinação de carregar tudo nos ombros. Porque ele era o verdadeiro núcleo desta equipa, porque era o capitão desta equipa, ele liderou esta equipa, levantando o moral de todos, confiando não nas palavras, mas nas ações. Aplausos aumentaram. Não se sabia o quanto da determinação e convicção de Zou Zekai os fãs de Sansara podiam sentir. Eles só sabiam que quando se tratava de seu capitão, precisavam apoiá-lo incondicionalmente, não importando a hora ou lugar. Segunda batalha da arena do grupo, comece. Feliz e Yeshio Lord Green, Sansara, Zou Zekai, Perfurador de Nuvens. Pode-se dizer que Yeshio foi o último em todo o estádio a saber do arranjo do Sansara. Quando ele viu Cloud Piercer de Zou Zekai aparecer na tela, ele também ficou muito surpreso. Mas muito rapidamente, ele se tornou como aqueles jogadores profissionais que determinaram o processo de pensamento do Sansara. Yeshio sentiu a intenção de matar do outro lado contra a parede. E agora, Sun Xian já havia caído. Essa intenção de matar dependia quase inteiramente da manutenção de Zou Zekai.
Se ele e o segundo jogador também não jogasse tão bem quanto esperavam, então a arena do grupo Sansara hoje poderia ser ainda mais desastrosa do que a da última rodada. A energia do Sansara estava inteiramente concentrada em Zou Zekai agora. 13%. Esta era a saúde que Lord Green de Yeshio ainda tinha. Não havia chance de ele derrotar Zou Zekai com essa quantidade de saúde, mas se ele pudesse causar um pouco de problema ao seu oponente, então isso seria um golpe direto para Sansara. Fique firme, rápido e enérgico, sem pretensão. Enquanto muitas pessoas tinham certeza de que Yeshio faria Lord Green recuperar um pouco de saúde e então desgastar lentamente o oponente, Yeshio fez Lord Green avançar. Capítulo 1650. 10 segundos para decidir a vitória. Capítulo 1650. 10 segundos para decidir a vitória. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. Lord Green perfurador de nuvens. Ambos os personagens se moveram rapidamente. Sem demora, sem hesitação, sem conversa. Os dois pareciam que nem estavam pensando, colocando todo o foco apenas em mover seus personagens. Foco. Velocidade máxima. Os dois personagens apareceram um na mira do outro após 16 segundos. Bum bum bum. Abra fogo. Este foi o alcance máximo do guarda-chuva de miríades de manifestações de Lord Green em forma de arma. No alcance máximo, o poder dos ataques à distância era limitado. Assim, muitos personagens de longo alcance não abririam fogo assim que estivessem dentro do alcance de ataque. Mas Yeshio enfrentou o atacante número 1 de longo alcance de Glory e ainda assim optou por usar esse método exato. Todos pensavam que a esse longo alcance, Zou Zekai não iria suar a camisa se esquivando de Cloudpiercer. Mas ao mesmo tempo, Cloudpiercer também ergueu suas pistolas duplas e as chamas lamberam os canos das duas armas. Bang 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 bang. Tiros soaram como chuva. O alcance de ataque de Lord Green era apenas um pouquinho maior que o de Cloudpiercer. Afinal, o alcance de ataque super longo dos lançadores vinha de sua habilidade, maestria de artilharia, e Lord Green não possuía essa habilidade. A pequena diferença de alcance desapareceu em um piscar de olhos, e Zou Zekai inesperadamente fez com que Cloudpiercer começasse a atacar também. Naquele momento, ele também estava no alcance máximo de ataque de seu personagem. Os dois personagens partiram do maior alcance possível e seguiram apenas avançando. Lord Green, o personagem que mostrou seu verdadeiro poder de perto, avançou. Cloudpiercer, o personagem cujo verdadeiro poder era exibido à distância, também avançou inesperadamente. Parecia que eles estavam dirigindo dois carros de corrida brincando de galinha. As regras eram que quem freasse primeiro perderia. Esta partida não foi uma batalha de habilidade, ou consciência, ou experiência. Esta foi uma batalha de espírito de luta. Encontrar o inimigo em um beco estreito e avançar corajosamente sem meio passo para trás, esse tipo de espírito de luta. Sansara precisava demonstrar esse tipo de espírito. Eles colocaram seus melhores jogadores no primeiro e segundo lugares da arena do grupo. San Xian já havia perdido. Neste momento, se Zou Zekai tivesse hesitado um pouco ou mostrado fraqueza, isso teria um forte impacto no moral e no espírito de luta de Sansara. Portanto, Zou Zekai decidiu lutar de forma resoluta e decisiva. Ele queria que toda a equipe carregasse seu espírito de luta. Ele queria vencer esta partida de uma só vez. E do lado de Rap? Muitas pessoas sentiram que não era necessário que Yeshio fizesse isso. Porque se você tocar seus tambores de guerra uma vez, você dará coragem às suas tropas. Se você tocar seus tambores de guerra 2 vezes, minará a coragem de suas tropas. Se você tocar seus tambores de guerra 3 vezes, fará com que a coragem de suas tropas desapareça asterisco asterisco. Se Zou Zekai estava tão decidido a forçar uma luta, você não deveria simplesmente evitá-lo? Diminua o ritmo da partida e leve-a a um impasse. Difunda completamente suas intenções de ataque. Isso minaria o vento de suas velas. Sem esse espírito de luta, a fraqueza na escolha da ordem dos jogadores do Sansara seria totalmente aberta e a arena do grupo cairia em profunda desvantagem. Mas o normalmente calmo Yeshio não escolheu fazer isso. Ele também parecia estar com pressa quando Lord Green entrou agressivamente na briga. A razão era realmente muito simples. Foi só porque seu oponente era Zou Zekai. Diminuir o ritmo e levá-lo a um impasse? Em teoria isso parecia fácil. Mas Zou Zekai foi o melhor dos melhores no Glory quando se tratava de jogo ofensivo. Se ele escolhesse atacar você assim, quem se atreveria a afirmar que poderia desacelerá-lo ou impasse? Ninguém se atreveu. Portanto, Yeshio simplesmente exalava um espírito de luta que não perdeu para Zou Zekai. Ele manteve a mesma atitude e avançou agressivamente. Mesmo que o resultado da partida já estivesse decidido, Yeshio poderia pelo menos ter certeza de que não perderia o espírito. Perder um personagem é bom, mas ele não perderia o espírito de luta. Se a chamada maneira inteligente de jogar fosse combatida por Zou Zekai, então ele perderia seu caráter e pareceria ter um espírito mais fraco, o que seria pior. A escolha de Yeshio por um confronto direto parecia obtusa e impulsiva. Mas na realidade foi a jogada mais estável disponível. Bang 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 bang. Tiros soaram interminavelmente. À medida que Lord Green se aproximava, a variedade de ataques que ele poderia desencadear tornou-se maior. De todas as habilidades de baixo nível das 24 classes, aquelas que estavam ao alcance foram descartadas sem pausa. Shuriken. O movimento de sua mão e o projétil voador do ninja disparou. Os pés de Cloudpiercer não pararam.
Seu corpo simplesmente se inclinou e a Shuriken roçou seu peito. Seu braço direito ainda estava levantado e seu Wildfire continuava a cuspir chamas. Bang bang. Uma bala passou voando. Lord Green se esquivou para o lado, evitando a bala e estendendo a palma da mão. Bala Ki. Essa habilidade Ki Master de baixo nível não foi instantânea, mas o tempo de lançamento foi minúsculo. Ishio aproveitou essa pequena lacuna e fez Lord Green usar Ki Bullet. O Ki concentrado foi diretamente para o rosto de Cloud Piercer. Este movimento lembra muito o estilo de jogo sujo do Ki Master de Fang Hui. Era um truque que ele adorava usar. Talvez seja porque Fang Hui fazia parte do rap, mas Sansara parecia ter prestado atenção especial a pequenos truques como esses. Zou Zekai aparentemente nem reconheceu o Ki Bullet. Cloud Piercer continuou correndo para frente e o que foi lançado atrás de sua cabeça em um instante. Bater? Não havia dúvida de que foi um sucesso. O que atingiu o rosto de Cloud Piercer e se dispersou. Mas e daí? Não teve efeito nenhum na postura do Cloud Piercer. A obstrução do campo de visão de Zou Zekai foi minimizada por ele. Durante esse momento de cegueira, ele usou sua memória da posição de Lord Green e suas habilidades dedutivas para prever sua posição e nunca parou de atacar. Ele não deu a Yeshio nenhuma janela de oportunidade durante esse pequeno momento. Bang bang bang. Mais balas voaram. Lord Green parecia ter sido forçado a se esquivar horizontalmente. Seu corpo era como um salmão saltitante no ar, e as balas passavam zunindo. Zou Zekai se reajustou rapidamente. Os canos das armas se realinharam e rapidamente encontraram Lord Green no ar. Lord Green enlouqueceu. Um clone das sombras. Chute circular. A perna de Cloud Piercer voou. Ao mesmo tempo, seus braços cruzaram e suas pistolas continuaram disparando descontroladamente. Tiro aleatório. As balas dispararam freneticamente em todas as direções. Ishii usou a técnica do clone das sombras para se aproximar, mas foi imediatamente enviado mais longe novamente pelo forte vendaval de balas do disparo aleatório, mas não antes de ele enviar um flash de luz de espada e deixar um ferimento de espada em Cloud Piercer. Zou Zekai não poderia se importar menos. Depois de verificar a posição de Lord Green, ele imediatamente concentrou o disparo aleatório naquela direção, e a intensidade do ataque se multiplicou imediatamente. Passos das sombras. Lord Green tinha acabado de dar um corte em Cloud Piercer e aproveitou essa habilidade, e as pós-imagens se espalharam. No entanto, o disparo aleatório que estava concentrado se espalhou mais uma vez. As 4 pós-imagens de Lord Green foram todas atingidas. Zou Zekai usou esse método sem rodeios para dizer qual das 4 pós-imagens era real. Montanha em colapso. Não importava qual era real ou falso, Lord Green já havia saltado com outra habilidade. Muito perto. Zou Zekai descobriu o verdadeiro corpo rapidamente, mas de todos os ataques que Lord Green enviou em sua direção, não conseguiu se esquivar deste. Golpe de joelho. No final, Cloud Piercer conseguiu extrair essa habilidade de baixo nível para competir com Collapsing Mountain. Em termos de prioridade de ataque, Knee Strike não poderia competir com Collapsing Mountain. Ele ainda acabou recebendo um golpe no rosto. Um golpe tão direto significou que o dano causado foi muito maior do que o de Knee Strike também. Mas Knee Strike tinha uma habilidade muito importante. O personagem ganharia super armadura ao usá-la. Portanto, embora Cloud Piercer tenha recebido um golpe certeiro no rosto, sua postura não se moveu. No momento seguinte, os canos de suas pistolas duplas estavam praticamente pressionados contra a cabeça de Lord Green. Bang 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 bang. Chamas jorraram dos canos das armas e a cabeça de Lord Green explodiu em sangue. Mas, ao mesmo tempo, a luz da espada em forma de cruz iluminou o peito de Cloud Piercer e o sangue em forma de cruz jorrou. Os dois personagens se afastaram um do outro. Eles não tiveram escolha. O impulso do golpe os forçou a recuar. Mas os dois personagens ainda estavam atacando. Enquanto o oponente estivesse dentro do alcance de ataque, eles não hesitariam nem um pouco. As balas continuaram a tirar sangue do corpo de Lord Green, e a luz da espada continuou a tirar sangue do corpo de Cloud Piercer. Além do sangue, havia apenas mais sangue. O sangue voou como chuva. Quando a chuva parou, Lord Green caiu. Afinal, ele começou com apenas 13% de saúde. Cloud Piercer permaneceu de pé, mas ele ainda tinha as duas armas apontadas para Lord Green em sua pose final, como se Lord Green de repente voltasse vivo. Ele perdeu 11% de sua saúde. Ele perdeu um pouco menos que Lord Green, mas não valia a pena discutir essa pequena diferença. Não foi possível provar se um deles jogou melhor, porque foi realmente muito curto, muito rápido. Aos 16 segundos, os personagens se encontraram. Aos 26 segundos, a partida acabou. Desde o primeiro tiro que Lord Green disparou até o momento em que caiu, a batalha não durou mais que 10 segundos. 10 segundos para decidir a vitória. Capítulo 1651. Decisões difíceis dos jogadores. Capítulo 1651. Decisões difíceis do jogador. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. 10 segundos. A verdadeira batalha durou apenas 10 segundos. A vitória também foi decidida nesses 10 segundos. O ritmo era incrivelmente rápido. Muitos espectadores estavam se preparando para uma batalha épica quando os personagens se encontraram pela primeira vez. No final das contas, a batalha acabou antes mesmo de eles ajustarem seus assentos. Hora de refletir? Refletir sobre o quê? Eles nem viram a partida com clareza. Sobre o que eles poderiam refletir? Todos ficaram estupefatos. Os torcedores do Sansara até se esqueceram de dar vivas de vitória ao time.
Mesmo o telão do estádio não teve destaques prontos por um momento. A luta durou apenas 10 segundos, mas para pentear os momentos intensos e as complexidades levaria muito mais tempo. A equipe ao vivo e a equipe de transmissão estavam todas em dificuldades. Eles ainda não haviam se estabelecido em sua mentalidade normal de trabalho, mas a partida já havia terminado. Mesmo que Lord Grind e Yeshil tivesse pouca saúde, esses 13% foram capazes de trazer algum conteúdo agradável. Os dois jogadores conseguiram controlar seus personagens para travar um duelo acirrado nesses 10 segundos. Yeshil saiu do estande do concorrente. Finalmente, os espectadores pareceram recuperar um pouco a razão. Os fãs do Sansara começaram a aplaudir. Afinal, esta foi a vitória do seu time. Mas assim como Yeshil previu, ao lutar de frente com Zou Zekai, ele perdeu a batalha, mas não perdeu em espírito. O Sansara estava sendo aplaudido pela vitória agora, mas os jogadores e torcedores do rap não sentiram nenhuma perda de moral. O rolo de destaques estava finalmente pronto. No final foram apenas 10 segundos de ação. As compilações não podiam prolongar o tempo. As inúmeras telas no estádio apenas repassaram a batalha de 10 segundos de diferentes ângulos. Este rolo de destaque não usou câmera lenta e foi reproduzido em velocidade normal. 10 segundos, e mais 10 segundos, e ainda mais 10 segundos. O público parecia não se importar com a repetição desses 10 segundos. Todos se inclinaram e viraram a cabeça com interesse e assistiram a repetições desses 10 segundos de todos os ângulos. A essa altura, Yeshil já havia retornado à área de rap. Ele também teve que decidir quem seria a próxima pessoa que rap enviaria. Mas esta não foi uma decisão fácil. Mesmo que Yeshil não tenha perdido o espírito para Zou Zekai, nem mesmo ele conseguiu suprimir a confiança do oponente. Zou Zekai continuaria com sua atitude de luta até a morte e lançaria uma ofensiva agressiva. Rap precisava enviar alguém com muita experiência e capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças no tango com Zou Zekai. Fang Hui. Ele foi a escolha mais adequada. Quando Yeshil pensou isso, seu olhar vagou na direção de Fang Hui. Mas assim que fez isso, seu coração afundou um pouco. Fang Hui também estava olhando para ele, mas seu olhar transmitia uma sensação anormal de calma. Yeshil entendeu Fang Hui. Mesmo sendo o epítome do jogo sujo, ele definitivamente não era do tipo que intimidava os fracos e evitava os fortes. Fang Hui também deve entender o quão crucial foi esta partida. Nestes momentos, a julgar pela personalidade habitual de Fang Hui, ele provavelmente já teria se oferecido para jogar em seguida sem ser solicitado. Mas agora, não apenas Fang Hui não falou, mas ainda permaneceu em silêncio quando encontrou o olhar de Yeshil. Yeshil soube imediatamente que Fang Hui não estava no seu melhor. O fardo da última partida provavelmente não foi completamente apagado pelos 2 dias de descanso. Fang Hui ficar em silêncio foi sua maneira de não prejudicar o moral de rap. Mas neste momento, ele decidiu ficar em silêncio depois de trocar olhares com Yeshil. Isso porque ele sabia que Yeshil o entenderia imediatamente. Se Fang Hui não pudesse ser o próximo, quem poderia? Enquanto Yeshil ainda hesitava, Su Muxin levantou-se voluntariamente. Deixe-me ir, Su Muxin resolveu o enigma quase com indiferença. Depois de sorrir levemente para Yeshil, ela se dirigiu ao palco sem esperar pela confirmação dele. Tome cuidado. Yeshil também não falou muito, porque sabia que Su Muxin estava plenamente consciente da situação atual, e também que era por isso que ela foi capaz de responder tão casualmente ao enigma. Ele não precisou dar nenhuma instrução extra, porque ela sabia claramente o que precisava fazer na situação que estava prestes a enfrentar. Tenha cuidado já não era necessário para a partida, mas sim uma observação pessoal. Eu vou. Su Muxin sorriu novamente e subiu ao palco. Yeshil se virou e deu outra olhada em Fang Hui. Sabendo que Fang Hui estava tentando meticulosamente esconder sua condição atual, Yeshil certamente não pressionaria para interrogá-lo no local. A terceira partida da arena do grupo começou rapidamente, Su Muxin do rap contra Zou Zekai do Sansara. Depois que o mapa foi carregado e os personagens surgiram, Zou Zekai não decepcionou as expectativas de ninguém, especialmente de seus companheiros de equipe do Sansara. Cloud Piercer avançou resolutamente sem pausa ou hesitação. E do lado de rap? Su Muxin não perdeu intensidade. Dancing Rain também atacou. Podia ser visto que ela não tinha nenhuma intenção de diminuir o ritmo desta partida. Certamente eles não teriam outra batalha rápida com uma conclusão rápida novamente? Todos, incluindo o público, os trabalhadores do estádio, a equipe de transmissão e outros, foram pegos desprevenidos pela última partida de 10 segundos. Agora, eles rapidamente reuniram 12 minutos de atenção em 1 segundo. Tudo bem. O ânimo de Pan Lin também foi despertado. Podemos ver que Zou Zekai está atacando com Cloud Piercer assim como no último jogo. Mas por outro lado, Su Muxin também não está hesitando e também está atacando diretamente. Este provavelmente será outro duelo emocionante. Que visão rara na grande fase final. É verdade. Normalmente nesse tipo de partida, ambos os lados errariam por cautela e lutariam por uma posição vantajosa enquanto minimizavam os erros. Mas hoje isso não é verdade apenas olhando para o arranjo dos jogadores do Sansara. Começar com San Xian e ter Zou Zekai seguindo. Muitas pessoas já considerariam isso um erro. No entanto, Sansara cometeu esse erro de um arranjo para se dar espírito de luta. Na fase de competição, não há certo ou errado absoluto. Se Sansara perdesse, então seria um problema. Mas e se o Sansara vencesse?
O ímpeto teria uma influência decisiva nisso, porque eles vieram para vencer. Lee e Bibo continuou com Pan Lin. Eu sei o que você quer dizer. O arranjo dos jogadores do Sansara mostra um tipo de determinação. Eles só têm a vitória em seus olhos. Uma determinação de que eles definitivamente vencerão. Pan Lin disse. Correto, disse Lee e Bibo. Depois que San Xian perdeu para Yixiu, os arranjos dos jogadores do Sansara tornaram-se muito mais arriscados. Mesmo assim, Zhou Zekai ainda subiu porque o Sansara era determinado e tenaz. Eles não pensariam nas consequências de perder. Você está certo. Acho que você tem muitas ideias sobre esse assunto. Você deve ter tido o mesmo sentimento quando ganhou o campeonato com a tirania, certo, treinador Lee? Pan Lin aproveitou a oportunidade para bajular Lee e Bibo novamente. Haha, Lee e Bibo riu. É claro que ele se lembrava claramente da vitória. No entanto, se não fosse pelo milagroso Life Risking Strike de Cold Seasons e Yixiu, quem sabia o que teria acontecido? Capítulo 1652, sem retiro. Capítulo 1652, sem retiro. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. Enquanto Pan Lin e Lee e Bibo discutiam a partida, Su Muxen e Zhou Zekai estavam finalmente prestes a se encontrar. Zhou Zekai não diminuiu a velocidade, mas Su Muxen também não. Dancing Ren era um lançador de longo alcance, mas parecia que ela estava atacando como um personagem de curto alcance. Pouco antes dos dois personagens se encontrarem, Dancing Ren parou de repente. Isso é? O público ficou intrigado, mas os jogadores profissionais reagiram muito mais rápido. Com a ajuda da visão do espectador, eles deduziram imediatamente os gols de Su Muxen. O cânion não era uma linha perfeitamente reta. Houve reviravoltas. Se Dancing Ren de Su Muxen continuasse avançando como na rodada anterior, o resultado seria o mesmo de antes. Os dois lados opostos se viriam fora do alcance de ataque. Mesmo que Dancing Ren de Su Muxen tivesse um alcance maior que Lord Green e Cloud Piercer, o resultado não mudaria. Desta vez, Su Muxen fez com que Dancing Ren parasse antes do tempo. Ela iria guardar um toco de árvore, esperando por um coelho. O Cloud Piercer de Zhou Zekai precisaria passar por uma curva. Quando ele chegasse à vista de Dancing Ren, os dois lados estariam a uma distância muito mais próxima. Os jogadores profissionais rapidamente perceberam qual seria essa distância. Era uma distância que permitiria que atacantes de longo alcance exibissem melhor suas capacidades. Su Muxen desistiu de uma luta constante e prolongada. Quando ela e Zhou Zekai lutassem, seria uma batalha explosiva. Não foi só isso. Tendo visto a impressionante linha de fogo de Su Muxen várias vezes recentemente, os jogadores profissionais começaram a examiná-la com mais cuidado. Neste momento, vendo esta distância, eles rapidamente perceberam que não era apenas uma distância que permitiria aos dois atacantes de longo alcance utilizarem plenamente seu poder de fogo. Essa distância era uma distância de linha de tiro sobre a qual Su Muxen tinha controle total. Em outras palavras, essa distância não apenas permitiria que ela utilizasse totalmente seu alcance, mas também elevaria seu poder de fogo ao máximo. Arma montada. Su Muxen calculou quanto tempo Cloud Piercer precisaria para chegar até aqui, e fez com que Dancing Ren montasse sua arma montada. No segundo seguinte, Cloud Piercer chegou. Bum 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 bum. O fogo de artilharia de Dancing Ren se desdobrou instantaneamente. Era quase impossível dizer qual era sua sequência de habilidades. No momento em que Cloud Piercer apareceu, o campo de batalha explodiu em explosões e fumaça. A explosão foi ainda mais intensa do que todos esperavam. O depois de Dancing Ren atingiu instantaneamente um pico. A situação do Cloud Piercer obviamente não era boa. Ninguém teria facilidade em enfrentar a linha de fogo de Su Muxen. No entanto, se ele realmente quisesse fugir da linha de fogo de Dancing Ren, era realmente muito simples. Tudo o que ele precisava fazer era recuar um pouco. Cloud Piercer estava no meio de uma curva no cânion, quando apareceu na mira de Dancing Ren e foi bombardeado com projéteis de artilharia. Tudo o que ele precisava fazer era recuar um pouco e desapareceria da vista de Dancing Ren. Não importa quão forte seja sua linha de tiro, se ela não tivesse um alvo que pudesse atingir, então seria inútil. Mas todos os jogadores profissionais sabiam que embora recuar fosse fácil e eficaz, Zhou Zekai não escolheria fazê-lo, porque o que ele buscava não era o resultado, mas as circunstâncias. Se ele recuasse evitando o impulso de Su Muxen, seu próprio impulso diminuiria e o impulso do Sansara diminuiria ainda mais. Foi como uma corrida de alta velocidade no automobilismo. Mesmo que vissem um obstáculo à frente em vez de desacelerar e contorná-lo, seria mais satisfatório atravessá-lo. Friar e desacelerar mataria a excitação. Cloud Piercer dar um passo para trás equivalia a parar completamente o carro de corrida, dar ré e depois voltar para frente. Seria extremamente decepcionante. Zhou Zekai não recuaria, mesmo que fosse a escolha mais segura. O que ele perseguiu, o que Sansara perseguiu foi avançar, varrendo tudo em seu caminho. Zhou Zekai era o capitão do time, o núcleo do time. Ele precisava ser forte. Ele precisava cumprir seus objetivos. Nesse momento crucial, ele nunca deixaria a bola cair porque era alguém que usava ações, não palavras. Ele usou suas ações para dar voz a si mesmo e a seus companheiros de equipe. Cobrar. Cloud Piercer avançou. Enfrentando a linha de tiro explosiva do lançador, ele disparou de volta. Esta escolha não foi sábia. Se esse fosse o jogo, qualquer um que tomasse esse tipo de decisão errada seria visto como um novato, que seria desprezado com desdém e depois receberia sermões dos veteranos. Mas agora, o número 1 do Glory fez essa escolha na partida decisiva das finais.
No palco não existia absolutamente certo ou errado. Um ato tão nobre que qualquer um iria rir da pessoa que o fez. Mas e se a pessoa que fez isso fosse Zou Zekai? Quem se atreveu a rir dele? Vendo a decisão de Zou Zekai, os jogadores normais deixaram escapar uma expressão de medo. Aos olhos deles, era isso que significava tornar o impossível possível. Não admira que ele fosse o número 1 de Glory. Não admira que ele fosse um jogador de topo. A multidão foi à loucura. Tal como os jogadores profissionais previram, embora esta decisão tenha sido imprudente, foi absolutamente deslumbrante. Todos adoraram ver o impossível se tornar possível. Bum 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 bum. Bang bang. Com os bufos do Multed Gun, o fogo de artilharia de Dancing Rain foi extraordinário. Cloud Piercer estava atirando de volta, mas seus tiros pareciam muito fracos e frágeis. Mas Zou Zekai não se encolheu. Assim que a partida começou, a palavra retirada não estava em seu dicionário. Não importa as circunstâncias, não importa quão imprudente possa ser, mesmo 10 milhões de inimigos não dobrariam a sua vontade. Esse foi o tipo de mentalidade com que ele entrou na partida. Ele era claramente um atirador de elite, uma classe que não tinha a habilidade de atacar diretamente em uma armadilha, mas mesmo assim ele seguiu em frente. As pessoas que assistiam não puderam deixar de lembrar que antes da adição de Sanshin ao time, Sansara não tinha um atacante direto. No entanto, mesmo sem o Sansara ainda conseguiu vencer 2 campeonatos consecutivos. Nas finais, há 2 anos, o Sansara eliminou o Blue Rain, o time repleto de jogadores únicos, mas sinérgicos. Nas finais anteriores, eles eliminaram a Tirania, os veteranos experientes que deram tudo de si para vencer. Naquela época, quem era o atacante do time? Zou Zekai. Além da cura, não havia nada que ele não pudesse fazer. Estas palavras não eram apenas palavras vazias ou uma descrição exagerada. Zou Zekai tinha a capacidade de fazer o que era impossível: avançar. A corrente dele era como um bravo guerreiro enfrentando um arqueiro. Ele não teve escolha senão seguir em frente. Cloud Piercer avançou. 1 passo, 2 passos, 3 passos. Queimaduras podiam ser vistas em cima dele devido às inúmeras explosões. Ninguém poderia passar ileso pela linha de tiro de um lançador. Uma turma de curto alcance faria tudo o que pudesse para ultrapassar a parede de um lançador. Na maioria das vezes, eles escolhiam circular e fazer algo inesperado para se aproximar do lançador. Mas neste mapa não foi possível circular. O único caminho era seguir em frente. O Cloud Piercer de Zou Zekai fez o que até mesmo personagens de curto alcance tentariam evitar, aproximando-se cada vez mais de Dancing Rain. Ele estava se aproximando e atacando. Essa era a diferença entre ele e uma classe de curto alcance. Ele não precisava se aproximar totalmente para atacar. À medida que ele escapava gradualmente da linha de fogo, os ataques de Cloud Piercer tornaram-se cada vez mais densos, cada vez mais ameaçadores. Mas Sumushin também não se encolheu. Cada vez que Cloud Piercer dava um passo à frente, a linha de fogo de Dancing Rain recuava também. Ela tinha a capacidade de criar uma linha de tiro perfeita a um longo alcance. Mas esse tipo de explosão não poderia durar para sempre. Até um jogador normal entendeu essa lógica. Porque esse pico de explosividade exigia encadear tantas habilidades quanto possível no menor tempo possível. Para alcançar esse poder de fogo, ela não conseguia pensar em reciclar suas habilidades ou nas consequências. A explosividade de Sumushin estava no auge desde o primeiro tiro. Mas mesmo esse tipo de explosão não foi capaz de suprimir completamente Zou Zekai. Como ela poderia se conter? Sumushin não pensou muito. Ela previu que Zou Zekai avançaria na partida de hoje. Foi por isso que ela escolheu essa estratégia, apesar de ter uma falha tão óbvia. Foi para dificultar as coisas para Zou Zekai. Mesmo assim, ela ainda não foi capaz de desligar Zou Zekai. A vitória não foi tão fácil de obter. E embora Zou Zekai tivesse escolhido avançar, ele não estava atacando-a cegamente, destruindo tudo. Ele também estava observando a situação, observando a linha de fogo de Dancing Rain. Ele sabia que esse tipo de explosão não poderia durar para sempre. Sumushin teria que desacelerar em algum momento, a menos que estivesse confiante de que poderia matá-lo durante esse período. Mas vendo a situação, parecia impossível. O Cloud Piercer de Zou Zekai estava resistindo à barragem de projéteis de artilharia. Sua saúde estava caindo pedaço por pedaço, mas ele não cairia tão facilmente. E como Dancing Rain estava usando Multed Gun, quando ele contra-atacou, ele não precisou se preocupar com ela evitando seus ataques. Mesmo que o dano que ele causou não pudesse ser comparado à linha de fogo de Sumushin, ele sabia que o ponto de virada estava prestes a chegar. Bum 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 bum. As explosões continuaram, mas até mesmo os jogadores normais puderam ver que a linha de fogo de Dancing Rain estava piorando. A transmissão e as telas do estádio exibiram a árvore de habilidades do Dancing Rain para que todos pudessem ver todas as habilidades que estavam em espera. A multidão explodiu em aplausos. Os fãs do Sansara sabiam que a oportunidade havia chegado. Que pena, os jogadores profissionais lamentaram. Sabendo o que seu oponente faria, Sumushin criou um enorme obstáculo para ele, um obstáculo que não poderia ser evitado. Houve uma configuração melhor? Não. Todos quebraram a cabeça, tentando pensar em um método melhor. Sua estratégia utilizou plenamente os pontos fortes de sua própria classe e a situação de seu oponente. Se fosse necessário dizer que ela fez algo errado, talvez fosse porque ela havia levado seus limites longe demais. O fracasso significava morte. Ela também não deixou nenhum caminho para recuar. Capítulo 1653. Vitória terrível. Capítulo 1653. Vitória terrível. Tradutor.
Nome Umi. Editor. Nome Umi. A linha de fogo foi rompida. Alguns dos jogadores normais ainda podem ter esperança. Afinal, eles viram o incrível controle de Sumushin sobre sua linha de fogo. Eles viram como ela foi capaz de produzir uma explosão no nível de uma linha de fogo a uma distância aparentemente impossível. No entanto, os jogadores profissionais entenderam que não era uma questão de distância no momento, mas sim que Dancing Ren havia usado muitas habilidades. Não foi possível para ela continuar mais. Não era algo que pudesse ser resolvido, não importa quão habilidoso você fosse. Esta batalha poderia ser descrita pela frase: o rio flui 20 anos para o leste, 20 anos para o oeste. Neste momento, os 20 anos de Sumushin ao leste terminaram. Em seguida foram os 20 anos de Zou Zekai no oeste. Ela poderia fazer um retorno? As pessoas que apoiavam Rap oravam pela possibilidade de um retorno, mas para os jogadores profissionais, poucos deles olhavam para a situação de Sumushin com otimismo. Ela usou muitas habilidades. Os jogadores profissionais balançaram a cabeça e suspiraram. Mas sinto que ela não deveria precisar usar tantos. Uma voz gritou. Todos olharam para ver quem era. Gogo Shao, do Team Miracle. A Team Miracle juntou-se à Alliance este ano junto com a Team Rap e terminou a temporada em 13º. Para uma nova equipe foi uma conquista muito boa. Afinal, a maioria dos novos times parecia estar apenas fazendo um tour pela temporada. Eles vieram com pressa e saíram com pressa. Infelizmente para Miracle, um demônio chamado Rap veio com eles. Eles vieram como um novo time e chegaram à final, levando o atual campeão, Sansara, ao terceiro jogo. Sob a glória de Rap, a conquista originalmente impressionante de Miracle foi esquecida. No entanto, o novato de Miracle, Gogo Shao, recebeu bastante atenção. Ele havia sido um dos candidatos a melhor estreante. Correram rumores de que muitas equipes importantes se interessaram por ele. Sua explosão repentina confundiu os ex-sêniores da Era Excelente ao lado dele. Havia inúmeros especialistas e deuses presentes. Quem precisava de um novato como você para dar sua opinião? Mas as palavras de Gogo Shao despertaram a curiosidade de alguns deuses. Eles olharam para Gogo Shao e logo tiveram as mesmas dúvidas. Os deuses sentados mais próximos uns dos outros rapidamente começaram a discutir o assunto. Os demais jogadores viram os deuses e olharam novamente para a tela, observando o replay com atenção. Zou Zekai, alguém de repente apontou para um jogador. Sob a supressão da linha de fogo, ele diminuiu intencionalmente o ritmo, acrescentou alguém. O que? O coração de todos pulou. Eles olharam para o deus de Tinierb, Wang Jexi, que havia falado. Então, eles assistiram ao replay e perceberam as inúmeras pistas. Ele está certo. Todos concordaram com o ponto de vista de Wang Jexi. Esta foi a principal razão pela qual Gogo Shao levantou a questão de que Sumushin não deveria ter precisado gastar tanto. Na época, ele não conseguiu descobrir o motivo, mas sentiu que algo estava errado. Ele tinha uma intuição bastante aguçada. Neste momento, ninguém estava prestando atenção aos sentidos aguçados de Gogo Shao. Depois de confirmar o motivo, eles sentiram o couro cabeludo ficar dormente. Um arrepio percorreu sua espinha. Que assustador! Sob a barragem da linha de fogo de Sumushin, em vez de sair dela o mais rápido que pôde, ele desacelerou intencionalmente o ritmo, prolongando o ataque de Sumushin e forçando-o a enviar mais ataques. Esta foi a partida decisiva final. Todos sabiam muito bem o fardo que Zou Zekai carregava. No entanto, apesar destas circunstâncias, ele ainda ousou correr o risco. Antes, ele havia demonstrado determinação e ímpeto implacáveis e, durante esse processo, desistiu silenciosamente da mão vencedora. Todos ficaram em silêncio, assim como Zou Zekai costumava ficar. Todos sabiam que ele era alguém que falava com suas ações, mas ele tinha sido quase meticuloso demais, uma meticulosidade que excedia a imaginação deles. Mesmo que não tivessem olhado para Sumushin com otimismo, pelo menos tinham um fio de esperança para ela. No entanto, assim que notaram a sua mão vencedora, este último fio de esperança desapareceu. Zou Zekai venceu. O resto da luta correu como esperado. Depois que Cloudpiercer rompeu a linha de fogo, ele começou seu contra-ataque. Contra seu ganfo flutuante de 3 a 5 passos. Mesmo que Dancing Ren tivesse todas as suas habilidades disponíveis, a essa distância, era difícil lutar contra um atirador de elite, muito menos um atirador de elite como Zou Zekai, que estava jogando como uma classe de curto alcance. Aplausos estrondosos. Sua luta com Yeshio foi muito equilibrada e não foi capaz de aumentar o moral dos fãs. Por outro lado, esta luta teve um efeito extraordinário. Na primeira metade, Cloudpiercer foi paralisado pelo fogo de artilharia de Dancing Ren. Zou Zekai demonstrou uma tenacidade feroz durante esta fase. Então, uma vez que ele rompeu a linha de fogo, ele foi direto para a vitória. Todo o processo foi muito satisfatório para assistir. Os fãs do Sansara aplaudiram e gritaram. Quando Sumushin saiu da cabine dos jogadores, ela foi recebida por uma tempestade de barulho. Ela jogou mal? Ninguém pensou assim. Ninguém pensou que poderia ter feito um trabalho melhor do que ela. Mas no final, ela havia perdido. O brilho que ela deixou no palco seria naturalmente muito mais opaco. Para muitas pessoas, parecia que Sumushin havia sido morto em um combo. A luta foi curta, durando 1 minuto e 7 segundos. Houve inúmeras idas e vindas, mas de uma perspectiva geral, parecia que cada jogador havia feito apenas um movimento. Um movimento para vencer, e quem venceu foi Zou Zekai. Sumushin voltou ao seu lugar. Ela não parecia desanimada com a perda. Sem esperar que alguém a consolasse, ela sorriu, dizendo a todos que estava bem.
Sansara voltou, assumindo a liderança contra Happy. O Cloud Piercer de Zouzekai ainda tinha 45% de saúde restante. Foi uma vantagem significativa, mas o mais assustador foi o moral do Sansara. Os fãs do Sansara estavam quase fora de controle de excitação. Os jogadores do Team Sansara expressaram alegria, inclusive San Xian, que havia perdido na primeira partida. Happy precisava matar o ímpeto do Sansara. Então os jogadores do Happy viram Mofan se levantar. Ele não disse nada. Suas intenções eram claras. Todos então olharam para Yushio. No final, quem foi o próximo foi a ligação de Yeshio. Yeshio foi bastante direto. Ele acenou com a cabeça. Mofan não disse uma palavra e caminhou em direção ao palco. Yeshio não disse nada quando Sumushin subiu ao palco porque sabia que Sumushin sabia. Mas Yeshio também não disse nada a Mofan. Yeshio não tinha certeza se Mofan sabia da urgência da situação deles, mas se ele estivesse disposto a se voluntariar para ir, então ele deveria pensar que poderia vencer. Yeshio não queria perturbar a mentalidade de Mofan. Ele só podia esperar que todo o foco de Mofan estivesse na partida, no adversário, na vitória. O estilo de jogo de Mofan era bastante adequado para interromper o ímpeto do Sansara. Mesmo que não tivesse se oferecido como voluntário, Yeshio considerou mandá-lo subir. Dois jogadores que não gostavam de conversar estavam agora frente a frente. Esses dois jogadores preferiram usar suas ações para falar por si. A partida logo começou. Esta foi uma partida crucial e Happy enviou um novato. Qualquer outra equipe certamente teria sido submetida a muito escrutínio. No entanto, fazia mais sentido para Happy. Nesta nova equipa, além de Yeshio, Sumushin e Fang Hui, os restantes eram novatos. Embora Weishen fosse um velho general, ninguém realmente o considerava uma grande força de combate. Mas Happy tinha Fang Hui, que ainda não tinha ido. Dada a situação deles, não parecia que era hora de se conter. Não seria melhor para Happy colocar Fang Hui? Pan Lin acreditou. Normalmente esse seria o caso. Não é a hora de contratar um novato. No entanto, o único jogador experiente restante de Happy é Fang Hui. Colocar Fang Hui agora não é o ideal. Não haveria chance de um grande retorno. Colocar Mofan pode realmente ser melhor. Ele pode atuar como um amortecedor, tornando muito mais fácil para Fang Hui em seguida, analisou Li Bibo. Isso faz sentido. Então vamos todos assistir ao jogo. Pan Lin disse. A batalha começou. O mapa não mudou. A área no centro do mapa ainda tinha vestígios da luta de Yeshio contra San Xian. A maioria desses rastros foi deixada por NPCs. Em seguida foram as duas lutas vencidas por Zouzekai. Ambas as batalhas foram rápidas. O enredo do mapa não havia sido tocado quando as batalhas terminaram. E esta rodada? Zouzekai avançou ferozmente nas duas rodadas anteriores, e desta vez, ele desaceleraria para um ritmo mais constante? Não. Assim que a partida começou, Cloud Piercer de Zouzekai avançou de forma decisiva, assim como nas duas últimas rodadas. Ele estava indo com o mesmo ritmo e a mesma energia para vencer o adversário. Ninguém se sentiu cansado pela mesma estratégia. Na verdade, eles se sentiram ainda mais animados. A multidão começou a gritar o nome de Zouzekai, pedindo um 1v3. Sim, se Zouzekai vencesse, seria um 1v3. Mesmo que seu primeiro oponente, Yeshio, estivesse quase morto quando jogaram, os dados mostrariam que Zouzekai venceria 3 jogadores. Cloud Piercer teria matado 3. 1v3 foi chocante o suficiente. É claro que 3 inimigos com saúde plena teriam sido a cereja do bolo, mas mesmo assim, não havia necessidade de discutir sobre isso não ser o caso. 1v3. 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 Os fãs do Sansara gritaram. Eles não estavam satisfeitos apenas em vencer. Eles estavam procurando por mais. Nesta fase final, 1v3 não poderia ser mais perfeito. Capítulo 1654. Nem a sorte está aqui. Capítulo 1654. Nem a sorte está aqui. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. Zouzekai está realmente motivado hoje. Como muitos outros, Pan Lin podia sentir a determinação e energia inabaláveis de Zouzekai. Mas tenho que elogiar Mofan. Realmente não é fácil para um novato, disse Li Bibo. Foi uma rodada muito importante, mas Happy enviou Mofan contra Zouzekai. A pressão que ele estava sofrendo não era leve. Após o início da rodada, embora os movimentos de Deception não fossem rápidos ou apressados, ele também não era lento. Ele estava avançando em um ritmo muito normal. Seu ritmo constante deixou todos saberem que Mofan estava calmo agora. Ele não estava impaciente e não estava com medo. Como novato neste grande palco nesta partida crucial, realmente não foi fácil. Foi por isso que Li Bibo elogiou. À medida que os dois personagens se aproximavam gradualmente, a decepção de Mofan finalmente parou. Ele se aproximou da parede do cânion e então usou seu ninjato para começar a escalar o cânion. Logo, ele encontrou um ponto de apoio. Deception pousou nele e depois se enrolou em uma bola. As telas da transmissão e do estádio rapidamente mudaram para um ângulo de câmera diferente, que olhava de baixo para cima no fundo do cânion. A decepção poderia ser vista vagamente deste ângulo. Ele não estava completamente escondido. Além disso, esta distância estava dentro do alcance de ataque de um atirador de elite. Cloud Piercer poderia facilmente alcançá-lo. Deception olhou em volta, verificando os arredores. Então ele se levantou de repente. Mofan estava estudando sua posição, mas no final não ficou satisfeito com ela.
Depois de verificar a esquerda e a direita, Deception continuou a subir. Esta luta claramente não seria tão direta quanto a luta anterior. Mofan seguiu com sua estratégia habitual, procurando um local de emboscada neste mapa. Durante as rodadas anteriores da arena do grupo, ele notou alguns pontos através da visão do espectador, mas não tinha experiência suficiente para julgar cada ponto minuciosamente com apenas um relance. Ele precisava examiná-los pessoalmente durante a partida. No final das contas, o primeiro local que ele notou era inadequado. Deception logo encontrou um novo ponto de apoio. Este ponto era inferior ao anterior. Desta vez, a decepção de Mofan nem olhou para baixo. Ele olhou para frente e saiu imediatamente. Esse ponto era muito baixo. Próximo, a decepção continuou a escalar as paredes. Mesmo que ele estivesse se movendo agilmente, o Cloudpiercer de Zouzekai estava cada vez mais perto. Se Cloudpiercer chegasse antes que Deception pudesse encontrar um esconderijo adequado, os planos de Mofan seriam completamente desperdiçados. Os fãs de rap estavam ansiosos, esperando que Mofan pudesse se apressar e encontrar um bom lugar. Os fãs do Sansara também estavam ansiosos, esperando que Zouzekai pudesse se apressar e chegar lá. Através da direção que Deception estava tomando, a equipe de transmissão foi capaz de descobrir qual ponto de apoio Mofan procuraria em seguida. O próximo ponto de apoio era bastante alto. Emboscar de lá seria um pouco longe. Porém, a altura e a área da saliência faziam parecer que seria capaz de esconder completamente um personagem, a menos que o outro lado também subisse até lá. Seria inconveniente atacar de lá, mas ao mesmo tempo Mofan estaria fora da vista de Zouzekai e ele poderia armar uma emboscada. Quem foi mais rápido? Um estava avançando enquanto o outro subia. Cloudpiercer apareceu, mas Deception não estava em lugar nenhum. Ele chegou a tempo. A câmera mudou para a perspectiva de Cloudpiercer. No momento em que o Cloudpiercer de Zouzekai chegou à área, ele imediatamente verificou as paredes que o cercavam. Mas assim como antes, quando olhou em volta, não encontrou ninguém. Os fãs do Sansara estavam preocupados. Eles esperavam que Zouzekai sentisse instintivamente que algo estava errado. Os fãs de rap também estavam assustados e nervosos. Eles esperavam que Cloudpiercer continuasse avançando, deixando as costas abertas para Deception. De repente, neste momento, ocorreu uma chance. As tropas ocultas de NPCs surgiram no topo do cânion. Zouzekai os notou imediatamente. No segundo seguinte, os NPCs dispararam todos os tipos de ataques de longo alcance, direto para um determinado ponto na parede. Decepção. As tropas ocultas do NPC atacaram onde Deception estava escondido. Os feitiços e explosões destruíram aquela rocha saliente. Deception rapidamente saltou para evitar o ataque. Zouzekai estava completamente preparado. Ele imediatamente olhou ao seu redor procurando por ataques. Mas para sua surpresa, não havia nada. As tropas escondidas nos dois lados do cânion tinham, inesperadamente, apontado apenas para Deception. Eles pareciam ter ignorado completamente Cloudpiercer lá embaixo. A situação era bastante clara. O local que Mofan escolheu acionou as tropas NPC escondidas no topo do cânion. Isso definitivamente foi uma surpresa. Afinal, este era um mapa aleatório. Ninguém, exceto os desenvolvedores, conhecia as características deste mapa. No entanto, também se pode dizer que Mofan não pensou em seu plano com cuidado suficiente. Ele não tinha considerado que iria desencadear ataques das tropas escondidas. Porém, foi uma crítica um tanto injusta, algo que um especialista em poltronas poderia dizer. Afinal, os NPCs acima foram bastante pacientes pelo que observaram até então. Só quando os NPCs começaram a ficar enredados é que começaram a atirar pedras em alguém que caiu em um poço. A decepção de Mofan estava subindo cada vez mais alto, mas ele ainda estava bem longe deles. Ninguém sabia qual era a lógica por trás da inteligência artificial e era impossível chegar a uma conclusão. De qualquer forma, para Mofan, para Rap, não poderia ficar pior do que isso. Na primeira rodada da arena do grupo, o Alton Leaf de Sanxian acabou sendo atacado pelos NPCs, enquanto Lord Grind e Yeshil descansou facilmente na parede. Mas para evitar agredir os NPCs, ele não fez nenhum ataque. Os NPCs não foram suficientes para impedir Sanxian, e foi por isso que toda a série de eventos aconteceu depois. Se Yeshil tivesse atacado o Alton Leaf junto com os NPCs, Sanxian estaria em grandes apuros. Mofan estava no mesmo tipo de crise. Sua situação era diferente da de Sanxian. As tropas escondidas nas duas extremidades do cânion estavam apenas lançando ataques de longo alcance contra ele. Eles não pareciam ter nenhuma intenção de se aproximar mais. Neste momento, se o Cloudpiercer de Zouzekai atacasse, ele não precisaria se preocupar com os NPCs, a menos que sua pontaria de alguma forma se tornasse extremamente pobre. Zouzekai compreendeu instantaneamente os pontos principais. Para ele foi como se uma oportunidade tivesse caído em seu colo. Zouzekai não foi educado. Ele gentilmente aceitou o presente. Tiros ecoaram por todo o cânion, balas disparando em direção a Deception. Apesar de ter uma vantagem tão enorme, Zouzekai não agiu de forma descuidada. Seus primeiros ataques tiveram como objetivo evitar que Deception continuasse a subir, pois percebeu que Mofan queria correr para o topo do cânion. Porém, com o impedimento de Zouzekai, Mofan não teve sucesso. Escalar a parede da montanha não foi tão fácil quanto mover-se em terreno plano. Mofan foi forçado ao desamparo. Ele só poderia fazer Deception pousar de volta no chão.
Os NPCs pararam de atacar? Era isso que os fãs de rap esperavam, mas sabiam que era improvável, muito improvável. Como esperado, os ataques não pararam. As tropas escondidas em extremos opostos do cânion continuaram a atacar. Cloudpiercer às vezes estava implicado nos ataques, mas claramente não era o alvo principal. A cabeça balança e suspira. Os jogadores profissionais mais neutros balançaram a cabeça e suspiraram. Era impossível prever este tipo de surpresas antes do jogo, e isso tinha que acontecer num jogo tão importante. Este ponto foi praticamente um presente grátis. Dadas essas circunstâncias, se o Cloudpiercer de Zouzekai perdesse pelo menos uma única gota de saúde, isso seria considerado sua perda. E ele não fez isso. Zouzekai não relaxou nem um pouco, mesmo com essa enorme vantagem. Na verdade, ele ficou ainda mais vigilante. Cloudpiercer manteve uma distância adequada de Deception em todos os momentos. Mofan tentou se aproximar várias vezes, mas falhou todas as vezes. Zouzekai avançou bravamente o tempo todo. Mesmo quando ele estava enfrentando a linha de fogo explosiva de Sumushin, seu Cloudpiercer não recuou um único passo. Mas agora ele não demonstrava mais a mesma determinação e coragem. Ele estava jogando com muito cuidado porque sabia que nessa situação, nessas circunstâncias, esse tipo de estilo de jogo estrangularia melhor o moral de rap. O ponto de viragem foi perdido assim. Neste confronto crítico, Mofan foi totalmente derrotado. Ele não foi capaz de acertar um único golpe em seu oponente. O que poderia ser mais cruel e mais doloroso do que esse tipo de derrota? O que foi ainda mais frustrante foi que tudo, fosse sua estratégia, sua execução, seu jogo, desabou por causa de um único ataque de azar. 1v3, Zouzekai fez isso. A vitória do terceiro round foi praticamente dada a ele. Mas isso por si só não foi tudo, porque esta rodada disse a todos que não era apenas técnica, tomada de decisão, conhecimento, intuição, energia, até mesmo a sorte estava ao lado de Zouzekai e Sansara. Como esse tipo de time poderia ser derrotado? Que fraqueza esse tipo de oponente tinha? Quando Mofan desceu do palco, a multidão do time visitante ficou em silêncio mortal. Os fãs do Sansara também não ficaram muito entusiasmados. Eles estavam mostrando o quão relaxados estavam, como se a vitória já estivesse ao seu alcance. Zouzekai, Cloudpiercer, 45% de vida restante. Atrás dele estavam 3 jogadores do Sansara, enquanto o Rap só tinha 2 jogadores restantes. Ele estava lutando como se sua vida estivesse em risco, confiando em sua própria força para derrubar Rap naquela situação difícil. Este foi Zouzekai, o Zouzekai que levou o Team Sansara a 2 vitórias consecutivas no campeonato. Nenhuma fraqueza foi encontrada nele. Até a ilusória Lady Luck estava do seu lado. Este era o novo Rei da Glória? Os torcedores do Sansara encheram o estádio de vivas por Zouzekai. No momento em que Mofan voltou ao assento de Rap, foi como se a partida tivesse sido decidida. Tang Ho olhou para Yeshil. Outros podem estar pensando que Rap já havia perdido, mas seu espírito de luta não diminuiu em nada. Yeshil estava prestes a acenar para ela quando alguém se levantou de repente, cortando sua linha de visão. Fang Hui levou a mão direita dourada à boca, cuspiu nela, penteou o cabelo e disse: "Parece que vocês não têm esperança sem mim." Capítulo 1655. O obstáculo da bucha de canhão. Capítulo 1655. O obstáculo da bucha de canhão. Tradutor: Nome Umi. Editor: Nome Umi. Fang Hui do Rap vai jogar a seguir. Pan Lin viu a cena acontecendo na área de jogo do Rap. Ele se sentiu um pouco arrependido. Ele sentiu que Fang Hui deveria ter jogado a última rodada, mas Rap mandou Mofan sair. Li Bibo imediatamente discutiu os méritos disso, e o ritmo calmo e sem pressa de Mofan confirmou sua opinião de que a decisão de Rap foi boa. Mas então, uma mudança dramática aconteceu. Se você olhasse o resultado, então enviar Mofan foi um grave erro. Ele não apenas perdeu uma partida extremamente importante, mas também foi totalmente esmagado. A perda foi um grande golpe para o moral de Rap. Quanto ao Sansara, seu estado de espírito pôde ser visto através dos fãs do Sansara, que estavam sentados ali satisfeitos, confiantes de que a vitória já estava ao seu alcance. Arena de grupos, 4-2. Desde que entrou em vigor o novo formato competitivo dos playoffs, e muito menos das finais, nenhuma arena de grupos nos playoffs teve uma disparidade tão grande. O pior foi que nesta arena de grupo de 4-2, Zouzekai, que havia vencido 3 rodadas consecutivas, ainda tinha quase metade de sua saúde sobrando. 1v4. A multidão já gritava por um 1v4. Antes de hoje, ninguém pensava que fosse possível acontecer um 1v4 no jogo profissional. No entanto, hoje a condição de Zouzekai, bem como a saúde e mana de Cloudpiercer, fizeram com que todos sentissem que um 1v4 era uma possibilidade genuína. A diferença entre Rap e Sansara está realmente sendo mostrada aqui, Li Bibo disse de repente. Rap só tem um Yeshil, enquanto Sansara tem um Zouzekai e agora um San Xian, disse Li Bibo. Só o Xian. Ele foi visto como a peça final do quebra-cabeça do Sansara, tornando-se o melhor parceiro desta temporada com Zouzekai. San Xian bloqueou a maior ameaça de Rap, Yeshil. Depois disso, Zouzekai derrubou o pouco de saúde que restava do Lord Grind e Yeshil. Então, ele derrotou Sumushin e Mofan. Agora, Cloudpiercer era como um tigre procurando sua próxima presa. Quanto a Fang Hui, na última rodada Pan Lin achou que seria mais seguro para Rap mandar Fang Hui.
No entanto, para esta rodada, Pan Ning não olhou para Fang Hui tão favoravelmente como na última rodada. Isso ocorreu por causa do ímpeto de Zhou Zekai. Mesmo um jogador All-Star como Fang Hui não parecia capaz de impedir o ímpeto de Zhou Zekai. Parecia que Fang Hui era apenas bucha de canhão. E essa foi a sensação que tiveram mesmo sem saber da real situação de Fang Hui. Você vai ficar bem? Yi Xiu sorriu ao perguntar a Fang Hui. Para os outros jogadores felizes que não sabiam que Fang Hui não era ele mesmo agora, não parecia que algo estava errado. A equipe tinha 4 membros seniores. Além de Su Muchen, os outros 3 não eram exatamente as pessoas mais sérias. Era comum eles falarem mal um do outro. Mas Fang Hui sabia que essas palavras brincalhonas aparentemente normais tinham um significado real hoje. Mesmo que não esteja, tenho que ir. A equipe realmente não pode viver sem mim, disse Fang Hui com orgulho. Os outros no rap não encontraram nada de errado, mas Yi Xiu pôde ouvir o que Fang Hui estava insinuando. Sim, não temos outra escolha. Não importa como as coisas estejam, eu tenho que ir. Yi Xiu não disse mais nada. Ele não estava completamente claro como estava a condição de Fang Hui, mas sabia que Fang Hui era um jogador responsável. Ele não iria jogar se não achasse que poderia vencer. Isso só poderia significar que ele ainda poderia lutar. Ele não queria ir antes provavelmente porque só queria lutar se fosse necessário, e agora era a hora. Veja-me intimidá-lo. Fang Hui apertou a mão direita dourada e caminhou em direção ao palco. Mas desta vez, fosse Yi Xiu ou Fang Hui, suas atitudes descontraídas não foram capazes de infectar os outros. Todos no rap pareciam excepcionalmente solenes. Todos eles sabiam quão grave era sua situação. Mo Fan, que não havia contribuído com nada na última rodada, parecia ainda mais abatido quando voltou. O conforto de seus companheiros foi completamente ignorado. Não se preocupe, Yi Xiu olhou para ele. Mo Fan passou direto por ele. Essas palavras eram muito leves. Como ele poderia casualmente rejeitar uma derrota tão devastadora? Seus companheiros de equipe ainda estão lutando, continuou Yi Xiu. Mo Fan virou a cabeça. Yi Xiu não estava mais olhando para ele. Mo Fan seguiu o olhar de Yi Xiu para Fang Hui, que ainda segurava a mão direita cerrada no ar. Então não perdemos. Yi Xiu virou a cabeça para olhar para ele. Ainda não perdemos, nós? Mo Fan olhou fixamente para o espaço enquanto se sentava no canto que sempre lhe pertencera, no canto onde ninguém o incomodaria. Mas neste momento, Mo Fan de repente sentiu vontade de se sentar um pouco mais perto. Dessa forma, talvez ele conseguisse ver a partida com mais clareza? A 5ª rodada da arena do grupo começou. Era apenas a 5ª rodada e Rap estava com 3 jogadores a menos. O 4º jogador subiu ao palco para desafiar o 2º jogador do Sansara, Zhou Zekai, que ainda tinha 45% de saúde. Os gritos de 1x4 abalaram o estádio. Os fãs de Rap estavam desanimados. Neste momento, eles não conseguiam encontrar energia para competir com os fãs do Sansara. Eles só podiam cerrar os dentes e assistir ao próximo jogo. O mapa foi carregado, os personagens surgiram. Mesmo sendo a 5ª rodada, além de Yi Xiu e San Xian, todas as outras rodadas passaram rapidamente. Nenhum deles havia passado mais de 2 minutos. E esta rodada? Todos prestaram atenção em Zhou Zekai e seu Cloud Piercer. A transmissão não abriu exceção. Assim que a rodada começou, eles se concentraram diretamente no Cloud Piercer, ignorando o Buundlisi de Fang Hui, porque foi a primeira vez que alguém fez um 1v3 nas finais. Foi um feito que nenhum outro deus famoso havia feito antes. Só isso foi suficiente para ser escrito nos anais da história da glória. No entanto, agora ele teve a chance de dar um passo adiante. Ele estava caminhando em direção ao ainda mais inacreditável 1v4. Nada brilhou mais do que Zhou Zekai agora. Ele era o foco de todos. Fang Hui? Mar sem limites? Aos olhos deles, ele era apenas um obstáculo para a história. Todo mundo estava apenas esperando que ele se separasse. Fang Hui não recebeu nenhuma atenção da câmera, mas ia se dar a conhecer. Que arrogante. Parece que você ainda não se cansou de lutar. Todos riram. Em que tipo de situação você está? No entanto, palavras tão grandes. Que hilário. Ignore-o. Todos gritaram em seus corações. Com certeza, Zhou Zekai o ignorou. Cloud Piercer saiu correndo. Ele saiu correndo de novo. Gritos entusiasmados encheram o estádio. Yi Xiu, Su Muchen, Mo Fan e Fang Hui. Zhou Zekai estava tão determinado, decisivo e inabalável como antes. Qualquer um que não apoiasse Rap provavelmente estava entusiasmado. A transmissão finalmente cedeu e deu um pouco de foco para Fang Hui. Zhou Zekai mais uma vez avançou. O que Fang Hui estava fazendo? A cena mostrada pela câmera de repente ficou imóvel. As paredes do cânion nos 2 lados não estavam embaçadas devido ao movimento e não houve tremor do personagem olhando ao redor. A câmera parecia estar exibindo uma imagem. Tudo na imagem estava imóvel. O ponto de vista parecia estar se movendo, mas era muito lento. Às vezes, ele olhava para a esquerda. Às vezes, ele parecia certo. Às vezes, ele olhava para trás, para uma placa de madeira que dizia Área Militar, Morte aos Intrusos. O mar ilimitado não estava se movendo. Depois de 4 rodadas na arena do grupo, alguém finalmente tomou a decisão de não tomar a iniciativa de atacar, optando por esperar a chegada do adversário. Depois de verificar os arredores, Buundlisi começou a girar no lugar. O que ele está planejando? Todos pensaram consigo mesmos. As pessoas começaram a perceber esse obstáculo, essa pessoa que era considerada bucha de canhão. Fang Hui, o mestre em jogar sujo, Fang Hui.
O que ele poderia fazer além de jogar sujo? Todos pensaram imediatamente na placa de madeira que viram do ponto de vista de Fang Hui. Área militar, morte aos intrusos. Esse bastardo. Ele estava pensando em algum tipo de esquema para enviar diretamente o Cloud Piercer de Zou Zekai para a área designada, morte aos intrusos. Mas como poderia ser tão fácil? Por um lado, Buunduisi estava mais perto. Além disso, Cloud Piercer era um atirador de elite. Ele não deixaria Buunduisi chegar perto dele facilmente. Nesse caso, como Fang Hui iria mandá-lo para esta zona proibida? Todos sentiram que era impossível, mas não podiam deixar de se preocupar. Capítulo 1656. Intencional ou um erro? Capítulo 1656. Intencional ou um erro? Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. O Buunduisi de Fang Hui simplesmente passou o tempo no ponto de desova, uma curva no cânion. Ele estava mostrando que pretendia ficar parado e esperar ali. O Cloud Piercer de Zou Zekai rapidamente passou do ponto médio e começou a prestar atenção ao seu entorno. Embora o mar ilimitado de Fang Hui não pudesse escalar como um ninja, havia alguns pontos de apoio nas paredes. Chegar ao topo do cânion não era uma façanha que apenas um ninja poderia realizar. Foi muito mais fácil para eles. As paredes do cânion continuavam a passar por ele. Mesmo tendo começado a verificar os arredores, Cloud Piercer não diminuiu a velocidade. Ele já carregava suas duas armas nas mãos. Buunduisi ainda não havia aparecido, mas suas armas ainda estavam apontadas para frente, cheias de intenção de matar. Os telespectadores sabiam que todos os esforços de Zou Zekai agora eram inúteis porque Fang Hui se recusou a se mover. Não havia necessidade de ele estar tão vigilante. Quando eles pensaram em como isso era desnecessário, a intenção mordaz de matar do Cloud Piercer não parecia tão imponente quanto antes. Cada vez mais perto. Um jogador do calibre de Fang Hui saberia quanto tempo levaria para Cloud Piercer alcançá-lo. Buunduisi finalmente começou a se mover. Ele se moveu para a esquerda até atingir a parede do cânion e então recuou. Pouco antes de entrar no território morte aos intrusos, ele parou. Então, ele começou a se enrolar em uma bola. Mas não completamente. No final, ele esperou ali, mantendo uma postura meio agachada e meio em pé. Qual foi o significado disso? Todos ficaram intrigados. Ele achava que poderia se esconder assim? Vendo a postura bastante engraçada do Buunduisi, todos tiveram vontade de rir. Para explorar esse ponto, a transmissão e as telas do estádio se envolveram, mostrando o mirante voltado para esse ponto de spawn. O mar ilimitado podia ser visto tão claro quanto o dia. Nenhuma única parte dele estava escondida. Havia pessoas na multidão que já estavam rindo alto. O que Fang Hui estava fumando? Nesse momento, a câmera começou a recuar, afastando-se gradativamente. A uma certa distância, todos descobriram de repente que este mar ilimitado meio agachado desapareceu. Era uma questão de ângulo. Todos entenderam. O cânion não era plano e reto. As voltas e reviravoltas afetariam a linha de visão do jogador. Ninguém sabia exatamente como a linha de visão foi afetada nesta posição, mas de qualquer forma, o mar ilimitado não podia ser visto. Mas não foi muito ingênuo pensar que você poderia se esconder assim? Mesmo que o Buunduisi estivesse escondido a essa distância, se você desse apenas um passo à frente, o Buunduisi ficaria visível novamente. A transmissão e as telas do estádio queriam contar a todos esse ponto. A câmera avançou e retrocedeu várias vezes, e Buunduisi apareceu e desapareceu várias vezes. Então a câmera continuou a recuar cada vez mais. Os espectadores não entenderam qual era o objetivo até que parou. Logo depois, a imagem mostrou a distância entre sua posição atual e o ponto de desova. Aqueles familiarizados com Cloud Piercer entenderam de repente. Esta distância era o alcance de ataque do Cloud Piercer. Em outras palavras, o Cloud Piercer de Zou Zekai poderia começar a atacar daqui, mas ele não seria capaz de vê-lo daqui. Cloud Piercer precisava continuar em frente se quisesse encontrar o Buunduisi. Se ele se mudasse para o outro lado do cânion, ele seria capaz de encontrar o mar ilimitado mais cedo. No entanto, a pré-condição era que ele tivesse essa consciência. Finalmente, uma linha diagonal foi traçada no cânion. Com um olhar, a linha diagonal mostrou onde Cloud Piercer precisaria atravessar para ver o Buunduisi. No momento, era uma questão de saber se Cloud Piercer se inclinava para a esquerda ou para a direita. Se ele se inclinasse para a esquerda, seria capaz de encontrar o Buunduisi mais longe. Se ele se inclinasse para a direita, então mais perto. O problema era que mesmo que ele se inclinasse totalmente para a direita, Cloud Piercer ainda estaria a pelo menos 10 passos do Buunduisi. Esta não era uma distância que representasse um problema para os atiradores de elite. Na verdade, essa distância era a distância ideal para um atirador de elite. Ninguém conseguia entender o que Fang Hui estava tentando fazer. Ele esperava que Cloud Piercer não entrasse na área além daquela linha diagonal? Depois de não encontrar o Buunduisi, talvez Zou Zekai pensasse que o Buunduisi de alguma forma havia ficado atrás dele sem perceber e então voltaria para investigar? Então, Fang Hui faria a sua jogada? Isto não foi impossível. Quando todos pensaram na vista daquele canto, houve uma leve sensação de que já era possível ver tudo de lá. Se você acreditasse nessa ilusão, então realmente pareceria que não poderia haver ninguém ali. O que vai acontecer? Todos se sentiram desconfortáveis enquanto esperavam. O Cloud Piercer de Zou Zekai finalmente chegou. Depois de chegar aqui e não ver nada à sua frente, Zou Zekai claramente fez uma pausa e teve um momento de confusão.
Ele olhou para a esquerda e para a direita novamente e depois para trás. Ele diminuiu a velocidade e parecia que iria aceitar a possibilidade com a qual todos estavam preocupados. Continue. Inúmeras pessoas gritavam ansiosamente em seus corações. Os torcedores do Sansara no estádio começaram a gritar continue. Todos estavam olhando atentamente para aquela linha diagonal fornecida pela transmissão. Zouzekai naturalmente não conseguiu ver, mas os espectadores puderam ver claramente o Cloudpiercer se aproximando passo a passo. Continue. 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 Os gritos da multidão eram organizados e poderosos, mas os passos de Cloudpiercer se moviam em oposição aos seus desejos. A cada grito, cada passo ficava mais lento e menor, como se ele fosse se virar a qualquer momento. Isso deixou todos incrivelmente preocupados. Continue. Inúmeras pessoas não suportaram a ansiedade. Os gritos estavam começando a soar desesperados. Zouzekai parecia ter confirmado algo de repente. Cloudpiercer não se virou. Ele continuou e acelerou. Ele atravessou. A linha diagonal foi cruzada, e não apenas por um passo, mas por 2 passos, 3 passos. Cloudpiercer de repente acelerou e Buundussi apareceu em sua mira. Seus 2 braços estavam perfeitamente retos, suas armas duplas apontadas firmemente para aquele canto. A multidão de repente aplaudiu. Seu capitão, seu craque não iria decepcioná-los. Desacelerando. Isso foi hesitação? Não, ele ainda estava avançando, mas diminuiu a velocidade para aumentar a velocidade e atrapalhar as previsões de Fang Hui. Isso porque Zouzekai entendeu Fang Hui. Eles ingressaram na cena profissional na mesma temporada. Mesmo que não pudesse ver Buundussi, ele sabia que Fang Hui devia estar esperando para emboscá-lo. Foi por isso que ele diminuiu a velocidade e depois acelerou. Se nenhum dos lados estivesse amplamente preparado, então o confronto repentino seria uma disputa pela velocidade de reação deles. Abra fogo. As balas voaram. O mar ilimitado saiu correndo. Com certeza Fang Hui estava esperando por ele. Mesmo que Zouzekai tenha atrapalhado o ritmo, a aparição repentina de Cloudpiercer não o pegou desprevenido. As balas dispararam faíscas instantaneamente, mas não houve som de balas atingindo a carne. Buundussi tinha um Q-Wave Shield apoiado, bloqueando a primeira onda de ataques. Bang 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 bang. As armas duplas dispararam novamente. Mesmo que o escudo de ondas de Ki ainda não tenha sido destruído, a área da superfície era muito pequena. Não era como o guarda-chuva de miríades de manifestações de Lord Green, que cobria todo o seu corpo. Além disso, depois que um escudo de ondas de Ki foi formado, ele não se moveria. Rolar. Fang Hui tentou fazer o Buundussi rolar para evitar os ataques, mas ele não tinha muito espaço para manobrar no momento. A área atrás dele era uma zona proibida. Em outras palavras, ele era bastante limitado em seus movimentos. Pu. Desta vez, as balas atingiram a carne. A esta distância, nestes limites, Fang Hui não foi capaz de se esquivar completamente de todos os ataques do Cloudpiercer. No entanto, ele não foi derrubado pelas balas. A força do impacto não teve efeito sobre ele. Ossos de ferro reforçados. Fang Hui fez com que Buundussi ativasse Reinforced Iron Bones, mas ele ainda fez com que Buundussi avançasse como uma finta. Provavelmente reduziu o dano que recebeu, mas ao mesmo tempo, ele também escondia seu próximo movimento enquanto rolava. Esse era um truque muito comum que ele usava quando jogava como ladrão. Bala Ki. Uma explosão de Ki disparou em direção à cabeça de Cloudpiercer. Mas agora, os telespectadores não conseguiam se concentrar na luta porque perceberam que os NPCs haviam surgido na zona proibida. Depois que os NPCs surgiram, todos os tipos de habilidades foram descartados. Projéteis de artilharia, feitiços, maldições e ataques de Ki voaram para fora da zona proibida. Knights Charge, Berserkers Colliding Stab, uma maré de NPCs de todas as classes diferentes vieram atacando. Atualização de evento? Não foi consertado? Foi aleatório? Aconteceu de acontecer agora? A tecnologia de projeção e a transmissão dividiram uma sessão, mostrando que a zona proibida no ponto de desova do Sansara estava silenciosa. Isso não estava acontecendo aleatoriamente. Algo desencadeou isso. Foi porque eles estavam lutando muito perto da zona proibida? Havia um cenário como esse? Os telespectadores e os jogadores profissionais estavam todos tentando adivinhar o motivo, mas a equipe de transmissão e outros membros da equipe tinham outros meios para investigar o gatilho, e logo a resposta foi encontrada. Nas telas do estádio e na pequena tela de transmissão, foi mostrada uma repetição do que o Buundussi estava fazendo quando o Cloudpiercer de Zouzekai saiu correndo. Buundussi formou um escudo de ondas de Ki e também saiu correndo, mas para seu primeiro passo, ele cruzou para a zona morte aos intrusos. Buundussi não foi morto imediatamente, mas os NPCs foram convocados por causa deste pequeno movimento. Fazia parte da configuração do mapa. Não foi tão complicado. Se todo personagem atravessasse a zona, isso seria uma invasão. Se um único pé entrasse na zona, isso seria uma invasão. E então os NPCs surgiram e começaram a atacar. Seu foco era Buundussi, mas eles também não evitariam intencionalmente o Cloudpiercer de Zouzekai. A batalha instantaneamente se transformou em caos. Quanto ao passo que o desencadeou foi intencional, ou um erro. Fim do vídeo.